São as duas, né? Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Nós temos aqui 2 vereadores presentes, podemos começar já essa fase de ouvir, né, os depoentes, deixando bem claro também que são pessoas convidadas para estarem nessa comissão. Fiz contato com o ex-vereador Misair, que de imediato demonstrou interesse de estar junto com o Misair Lemes, ex-presidente da AMA, nessa casa, para poder explicar a situação do Parque Ecológico Nova Esperança, lá na região noroeste. Gostaria de agradecer a presença do ex-secretário e também do ex-vereador. Secretário, por favor, fala no microfone o teu nome completo e teu CPF para que conste nos anais da casa e também em ata. Bom dia e obrigado pela presença. Tá. Bom dia. Eu quero cumprimentar o presidente, o Alisson Lima, e parabenizar pelo trabalho. Tenho vindo pouco aqui nessa casa, mas tenho acompanhado todos os dias o trabalho de cada vereador dessa casa, porque aqui eu considero a minha casa também, porque eu passei por aqui um bom tempo, deixei aqui boas lembranças e quero parabenizar. O trabalho dos vereadores tem sido aí um exemplo aqui na cidade de Goiânia. Quero cumprimentar o vereador Milton Mercedes, que já trabalhamos junto, que é funcionário dessa casa. Cumprimentando ele, eu cumprimento aqui todos os funcionários aqui dessa casa também. Quero cumprimentar meu filho, que para mim é um orgulho grande, porque realmente ele é a continuidade isso, do nosso projeto político. Eu tenho falado, vereador, que nosso projeto é um projeto de Deus, porque quando ele nasceu, eu dei para ele o mesmo nome, inclusive foi escolhido pela mãe, né, sempre a mãe que escolhe, mas é Deus que colocou para dar continuidade, porque eu vim lá da roça, do Cabo da Enxada, com uma dificuldade muito grande. Aqui em Goiânia enfrentei muita dificuldade, que tudo para mim foi difícil. Confesso a vocês, vereadores aqui, ao meu filho, nesse momento, pela primeira vez que eu falo para ele, que quando eu assumi pela primeira vez o mandato de vereador, eu não sabia o que era poder legislativo, eu não sabia o que era poder legislativo e não sabia o que era poder judiciário. Mas eu tinha muita vontade, certo? Porque eu fui morar ali num bairro de famílias muito, muito sofridas. Eu fui comerciante. Eu vou cumprimentar também a imprensa, né? A TV Câmara e a imprensa, todas as pessoas aqui presentes. E vou falar o meu CPF, né, primeiro, porque é para ser registrado. Meu CPF é 441-613-79153. Meu nome é Misair Lemes da Silva. Ex-presidente, em relação ao Parque Ecológico Nova Esperança, como é que surgiu esse projeto desse parque? Bom, eu quero, nessa oportunidade, quero agradecer, porque é uma oportunidade que eu tenho também, de estar realizando, né, a continuidade de um sonho meu, um sonho do povo ali da região noroeste, de ter uma área de lazer para que aquelas famílias pudessem ir com seus filhos no final da tarde, de manhã, para fazer caminhada. E surgiu dali através de visita de casa por casa na primeira campanha que eu fiz para vereador naquela região. Que ano que foi? Foi no ano de 2000. No ano de 2000, eu saí candidato pela primeira vez. Isso não foi eu que coloquei o meu nome, foi a população ali do Jardim Nova Esperança. Pela dificuldade que nós tínhamos de convivência ali, no meio de tanta poeira, não tinha asfalto, tinha barraca de lonas ainda. Eu, como vários comerciantes, nós iniciamos ali no Jardim Nova Esperança. Eu, na verdade, era uma panificadora, mas só tinha um nome, porque a sala era uma sala bem simplesinha, com chão batido. A vitrine era uma vitrine que eu ganhei e não tinha nem vidro. Os vidros quebrados, eu não tinha condição de pôr vidro. Eu iniciei produzindo à mão, comprando ali 2 quilos de farinha para iniciar o meu trabalho, depois foi aumentando, e eu cheguei
ser um dos comerciantes que mais vendia pão naquela região, vendendo ali mais de 10 sacos de farinha por dia. Mas tanto sofrimento naquela poeira, porque você limpava toda hora, você não tinha vergonha, porque todo mundo estava na mesma situação, era descalço, era com os pés sujos mesmo, ia para comprar, então os produtos ficavam expostos de forma também inadequada, mas para os moradores não normal. E aí, nesse sentido, tanto de reclamação, eu fui colocado como candidato. Eu não tinha experiência nenhuma, não sabia como escolher partido, não tinha nenhum idealismo político, era só a vontade. Mas eu fui colocado, e o partido primeiro que me convidou para filiar, no tempo era o prefeito Darcy Corsa, era a reeleição dele, e eu filiei lá no partido dele. Eu acredito que o Milton, naquele tempo, o vereador Milton estava lá também, e no tempo elegeu, parece que 4 ou 6 vereadores, e eu fiquei na segunda suplência. Isso é fazendo campanha de casa por casa, e foi onde que eu identifiquei essa dificuldade, vereador presidente Alisson. Eu bati de porta por porta, e as pessoas vinham para me atender. Ali, eu via que as pessoas estavam presas dentro das casas deles. Aquelas pessoas acima de 70 anos, 80 anos, eles ficavam com a mãozinha na grade, e eu chegava para conversar com eles, e eu percebia que eles estavam presos. Falei, olha, está parecendo uma grade, né, de cadeia, eles de lá e eu de cá conversando, 3, 4 barracão dentro do lote, porque ali foi uma das maiores ocupações do município de Goiânia. Hoje me considero uma cidade grande, um bairro grande, uma região grande, que tem um valor muito grande também, mas nesse momento, naquele momento, era considerado dessa forma. Não tinha, e não tem até hoje, rede de esgoto. Depois eu queria até falar nessa questão também, que é uma obra importante para ser averiguada também para essa casa, porque está dentro do município de Goiânia, mas não tem escritura em todas as casas hoje. Toda aquela região ali, os arredores todos não tem escritura? Só Nova Esperança, mais de 1000 residências, não tem casa, não tem escritura ainda. Tem ainda áreas que não está regularizada. Mas vou passar para Vossa Excelência, para que essa casa tome providência nessas questões também das escrituras, nas questões da rede de esgoto. E quando eu, nesse ano de 2000, eu perdi a eleição, ficando na segunda suplência. Eu tive a oportunidade de assumir como suplente, mas eu não trabalhei para isso. Por quê? Porque no tempo era vários vereadores, tal, não participei de nada na administração, não participei de cargo público nem nada, fui convidado, não quis, continuei meu trabalho na panificadora, então não participei. E fui preparando politicamente, conversando, entendendo mais como funcionava. Na próxima eleição, já em 2004, eu repeti novamente a candidatura com mais conhecimento, que eu fui muito bem votado, com mais de 2.000 votos naquele tempo, era como se fosse hoje uns 4, 5 mil votos, porque eram pessoas eleitas, muitos foram eleitos com menos votos do que eu no tempo. Eu tive mais de 2.211 votos na primeira eleição. E aí, fiquei já mais conhecido e continuei o mesmo trabalho de casa por casa. E foi aumentando mais a minha preocupação com a questão da prisão das pessoas nas suas casas. E, naquele momento, eu decidi registrar a candidatura novamente e fui eleito, graças a Deus, pela primeira vez. Eu fui já eleito com 4.135 votos, em 2004, e assumi a Câmara com muita dificuldade de conhecimento. Infelizmente, eu errei muito por não ter conhecimento, não busquei as pessoas mais preparadas, porque depois eu fui lembrar que meu pai, quando eu saí da roça para vir para cá, meu pai chorou e ele falou, meu filho, você vai sofrer muito lá em Goiânia, porque nós não preocupou em estudar. Eu estudava numa escola de pau a pique, era do pré até a 4ª série, era uma professora só. E ela dava aula para todo mundo no mesmo horário, na parte da manhã. Então, ela não era formada. A dona Divina, eu conheço até hoje, já está viva, mas dava aula para todo mundo. E eu não a lembrei do que falou meu filho, procura as coisas que você tiver dificuldade, procura as pessoas que conhecem, que sabem, porque a gente não pode perder a humildade, a gente tem que entender que se você não sabe, procurar alguém que sabe, você vai resolver. Ex-presidente, só me perdoe interromper só, e gostaria de pedir para Vossa Senhoria, para poder falar de maneira mais abreviada possível a questão do fato em si, que é o parque,
para a gente poder avançar, até porque os vereadores estão presentes, outros estão chegando também, e a gente precisa dar espaço para outros vereadores perguntarem. Então, o parque surgiu realmente lá pelos anos 2000, a primeira ideia dele. A primeira ideia, até então, que é uma história, e essa história ela precisa ser contada para lembrar realmente por que foi esse parque, ela iniciou do jeito que eu estou falando. Então, em 2004, quando eu assumi já em 2005, no primeiro dia do nosso mandato, eu fui lá despachar com o prefeito, em 2005. Falei era o Íris, eu fui muito bem recebido, e falei com ele sobre o projeto lá da desapropriação das áreas. Todas aquelas áreas ali, elas eram de mais de pequenos proprietários, porque ali era uma fazenda, Caveiras, tem o nome de Córrego Caveirinha, era de um proprietário que eu conheci, o doutor Jairo. Ele, hoje, seus filhos e genro, está lá com a maior parte daquelas áreas ainda, eu conheci a família inteira, e o Córrego Caveirinha, todo mundo tinha até medo por tanto assassinato que já tinha acontecido ali. Ele era totalmente degradado, cheio de erosões, e eu levei para ele essa ideia. Ele falou: olha, vereador, eu posso fazer o parque lá na região. Lá tem várias áreas públicas. Você pode ir lá no bairro da Vitória, em Curitiba, realmente tem mesmo. É uma região das que mais tem áreas públicas. E ele me resolveu, o prefeito Íris, ele resolveu a fazer uma visita comigo pessoalmente. Olha, você não cria expectativa nenhuma, você não fala nada, não posso prometer sem eu ver a viabilidade. Tudo bem. Passou uns 3 dias, ele me ligou. Olha, vamos lá para ver a sua ideia. Aí ele encostou o carro, eu entrei no carro dele, ele falou: não vou descer para ninguém me ver, porque eu não quero criar uma expectativa onde que não dá para nós fazer. Tudo bem. Levei, dei uma volta com ele para a Avenida de Anguera, desci na Avenida Central e expliquei para ele: o projeto do Parque Nova Esperança, ele vai ser o início de uma revitalização de todo o Córrego Caveirinha. Nós temos ali o frigorífico, né, o JBS está ali ao lado, o Friboi. Nós tá com aterro sanitário na cabeceira dele, e já houve vários problemas ali de contaminação do córrego. Já o aterro sanitário já teve acidente lá de vazar o churungo do lixo, vir para o córrego, matar os peixes, tudo, e ainda as matas ciliar, acabava tudo, porque derramava no córrego. Isso eu participei por várias vezes, vi. Tinha ali também o frigorífico, que derramava, naquele tempo não tinha tanta fiscalização. Então, a ideia naquele meio ali, eu mostrei para ele uma área de 10 alqueiros. Para poder urbanizar aquela região toda, isso, né? E 10 alqueiros, elas tinham partes ocupadas irregularmente, porque são áreas particulares, e as pessoas não preocupavam em proteger o córrego. Ali tinha criação de gado, tirava leite, alugava a chacrinha pequena para o pessoal tirar leite, tinha muita pessoa que usava, fazia horta, e tinha um viveiro muito grande ali, nas terras ali, depois que nós descobrimos, depois que fez a apropriação, esse viveiro eles usavam a água do Córrego Caveirinha. Então, tinha uma degradação grande, várias erosões, porque não tinha nada de mata ciliar mais. Isso. Aí, o que aconteceu? E ele falou: olha, vereador, é o seguinte, vou chamar o Clarismino, que era o presidente da agência, nós vamos fazer uma reunião só nós, vou pedir um levantamento para depois você falar. Isso gastou o quê? De 2005 até 2007, para ele decidir. Aí, eu já estava ficando, vereador, até enjoado, ali na região. Toda vez que ia o poder público para a região, quando eu cumprimentava, em vez de eu falar bom dia, eu falava: viu, Parque Nova Esperança. Então, tanto de cobrar. Por quê? Porque o vereador faz pedir, não é a minha vontade, é a vontade da população. Eu sofri muito com isso. Eu sofri muito, porque tudo o que eu fiz, eu levava o poder público lá. Eu nunca criei expectativa em ninguém lá sem eu levar o poder público primeiro. Tudo. E quando ele decidiu, ele falou: vamos fazer o levantamento. Fez o levantamento, a área deu mais de 10 alqueiros. E aí ele falou: olha, vai ficar inviável. Isso levantou. Está no processo. Tudo do parque está no processo, eu conheço todos os detalhes, tudo. E ele falou: olha, vamos fazer o levantamento. Fez, aí inviabilizava o pagamento das indenizações, porque tem do lado da Alameda Rosas de Ouro, tem vários galpão enorme, grande, que são de alimentos, são da Milhopan, são empresas grandes, então não tinha como a prefeitura pagar. Do outro lado, do lado do Jardim Nova Esperança, tinha um setor que, no tempo, uma chácara,
que o proprietário ele dividiu ela irregular e vendeu os lotes, não era regularizada, e vendeu até na beira do córrego. O pessoal construiu até na beira do córrego. Não sei se vocês lembram, eu acho que lembra, porque o senhor tem o programa e de muita audiência e tem uma participação muito grande, popular também. Teve lá um enchente grande, aonde que passou por cima das casas desse pessoal que estava na beira do córrego, e com essa enchente eu criei força para concretizar a desapropriação. Então, quando levantamos ali a área, deu mais de 10 alqueires, inviabilizava por causa do pagamento, nós sentamos com os técnicos do CEPLAN no tempo, do DERMU Compável, até no tempo tinha outros nomes, hoje mudou, não tem, mas está falando do tempo, e eles falaram, ó, o que nós podemos aqui, e da Procuradoria, né, lá do Paço, da Controladoria, juntamos todas as pessoas que iam ser envolvidas nesse processo, e reunimos tudo junto. Até foi uma determinação do prefeito, falou, quero que todos os órgãos envolvidos sentem para falar a mesma língua, porque tem que fazer um trem, é uma coisa já dentro da viabilidade. Aí eles começaram, levantou as escrituras, tudo no cartório, e foi descobrindo os proprietários. E aqueles proprietários que tinham áreas maiores, não tinha muitos problemas, porque ia desapropriar, eles ficavam com parte maior, né? O que eles fizeram? Eles propôs a doar a parte de baixo, que era a área de preservação ambiental, para a prefeitura, para o município, e ficar com a área de cima que a lei permitia a construção, depois desse levantamento técnico, e que a prefeitura dava para eles o índice para construir em troca dessa área. E o índice, naquele tempo, está no processo, que foi bem claro, para a construção popular. Então, não era fazer prédio de grande porte, era prédio de pequeno porte para casa popular, fazer prédio de moradia popular. Nós temos umas fotos, ex-presidente do parque lá, eu queria tentar entender junto com todos os presentes. Mapas, inclusive, aqui, ó, eu tenho todos os Esses mapas eu já me debrucei sobre eles, aquele projeto todo está na AMA. Você tem os dois projetos? Os dois eu tenho um projeto total da obra lá na AMA. Aqui nós temos umas fotos. Não, porque essas são das áreas apropriadas. A gente não tem aí ainda, Rafael, aquelas fotos do parque mesmo? Do projeto, né? Do parque lá hoje. Aquele pontapé inicial que foi feito lá. Esse ali, vereador, eu queria que em relação a essas áreas, ex-presidente, já que... Em relação a essas áreas aí que nós acabamos de mostrar, temos ali Milhopan, tem uma área do antigo viveiro da TV Anhanguera. Aqui eu tenho o decreto de desapropriação, que coloca todas as áreas, né, de todas as famílias. Inclusive, eu tenho até os memoriais dela. Nélio Roberto de Moraes, aí fala da construtora incorporadora Efraim. E na AMA, a informação que nós recebemos é de que essa área toda aqui ela foi paga com uma parte daquela contrapartida do Shopping Passeio das Águas, um total de R$409 mil. Agora, uma coisa que eu não entendi, esses R$409 mil, eles foram pagos na totalidade dessa área aqui, que dá quase 210 mil metros quadrados, incluindo aqui, por exemplo, terrenos aqui de 14.111 metros quadrados. O senhor está com o primeiro decreto ou o segundo? Porque tem dois decretos. Tem o primeiro, que foi feito em 2007, 2008, tem outro que está no processo também, que ele retificou o primeiro. Eu estou com esse 2008. 2008. 2008 é tem anexo ao decreto 2008. Eu não sabia que tinha dois. Tem dois. Aqui tem dois? Esse aqui declara e o outro ele revogou em 2007. Por causa da negociação que teve com os proprietários, de deixar as remanescentes para eles. A área diminuiu, a área do parque. A área era um tamanho que ficava inviabilizado por causa do pagamento, aí ele revogou o decreto 2007 em 2008, viabilizando a construção do parque, porque aí foi doado para o município e o município pagou só a alvenaria que fala das construções. E construção muito ruim, terreno nenhum foi pago. Por quê? Porque só tirou aonde que não podia ficar, onde que a lei não permitia a construção. Então não foi feita a desapropriação mesmo, dessa área toda aqui? Não, de maneira nenhuma. Ali eles doaram, não foi paga porque Jaime Câmara não recebeu nem um centavo, inclusive eles tinham uma casa lá dentro. Eles não recebeu nem a casa, o caseiro deles mudou, porque no tempo o viveiro estava irregular também, eles alugavam, mas nós não questionamos isso no tempo. Eu era presidente da Comissão do Meio Ambiente, mas eu sou uma pessoa sensível ao acordo, à sensibilidade, porque não dá para você inviabilizar nenhum tipo de empresa, nem pequena nem grande, com uma coisa que foi feita muito antes, às vezes nem tinha lei, e depois as leis foram criadas,
Eu acho que, como presidente, eu era daquela pessoa que eu olhava os dois lados. Primeiro, a lei que tem que ser seguida. Segundo, você tem dificuldade em inviabilizar as pessoas, que como lá na AMA tinha uma equipe técnica, é melhor você colocar os técnicos para ajudar a resolver aquele problema dentro de um termo de compromisso, se tiver agressão ambiental de imediato, ou se não tiver agressão com o tempo, foi isso que eu dei procedimento lá no trabalho, nesse sentido, para não inviabilizar. Mas, quando eu fiz uma reunião com o pessoal do Jaime Câmara, eu fui lá pessoalmente com a equipe técnica lá da AMA, onde que nós conversamos com eles, e a questão deles, da desapropriação, que eles desapropriou a terra deles quase tudo, eles ficou com 500 e poucos metros. A área deles é 2 chácaras, 3, não sei. Mas por quê? Porque antes de conhecer qualquer proprietário, foi feito aqui um levantamento técnico da AMA, tá, a assinatura deles, se vocês quiserem. A TV Anhanguera é 2 áreas, a TV Anhanguera. É 2, então duas áreas. desapropriou uma inteira e outra quase tudo. Então, todas essas áreas aqui, nesse decreto aqui, que são quase 210 mil metros quadrados, todas essas áreas foram doadas, então? Foram doadas. A área remanescente ficou com eles doou a área lá do fundo, todos doados. Esse foi um acordo, e eles ganharam a verticalização, mas a verticalização, no tempo, eles até tentaram para ver se ganhava gabarito, porque gabarito a lei não permitia naquele momento, porque depende do tamanho da área. Acho que o Milton conhece mais do que eu sobre esse negócio de construção. Aí eles falaram, depois que juntar essas áreas, podemos fazer um estudo técnico para ver se pode levantar, às vezes até 20 andares, até 15, mas, por enquanto, parece que era só até 9 metros. Até 9 metros. Mas aí já era um problema deles, que para eles buscar, os proprietários, essa compensação de gabarito, depois pagar licença onerosa, estudo, tudo por conta deles. Eu não entrei no médico, porque a minha vontade era de adquirir a área para construir o parque. Então, aqui tem um mapa que nós tem todas as áreas, esse aqui é o Mas não primeiro, tem as medidas, né? É a primeira medida. E depois tem o outro, tem todas as medidas das áreas, tá? As áreas remanescentes e essa área de baixo, toda é a área que foi para o parque, mais de 7 alqueires. E o segundo mapa teve uma alteração, porque no conjunto que eu falei que não era regularizado, não tem como deixar a área pública ligada com a coisa particular. O que nós fizemos? Criamos uma rua já dentro da área do parque, para não tirar mais casa, porque para tirar a casa de quem está morando muito tempo, é difícil também, que as pessoas têm um amor muito grande. Então, tirou ali aonde que a lei não permitia. Na Avenida Central. E outra coisa, vereador, se eu não tivesse renunciado 9 meses de mandato de vereador, que eu tinha aqui nessa casa, o direito de ficar até no último dia, né, que fui eleito para representar, mas era um ano eleitoral, eu, de tanto pressionar, não tinha ainda feito nada naquele parque, a não ser o levantamento e o projeto não, só levantamento, só topográfico, mais nada, porque não tinha pago a indenização, não tinha feito nenhum tipo de demarcação do parque, não tinha nada. Foi quando eu fui reclamar para o prefeito, falei, prefeito, não tem condições, você faz compromisso, me deixa numa situação difícil lá, eu que fui um vereador sempre da base, mas também eu cobrava duro, tanto na fiscalização, que era a minha primeira função aqui de legislar e fiscalizar, mas eu tinha a outra de representar, não posso ficar nessa situação. Ele falou, você assume a AMA, então, você vai fazer. E eu pensei naquele momento, e, quando eu fui ver, tinha que renunciar ao mandato de vereador, porque lá não podia licenciar igual uma secretaria. Então, era um peso muito grande. Mas, só para demonstrar aqui a minha paixão que eu tenho pelaquela região, minha paixão que eu tenho pelo aquele setor, eu vim e renunciei na hora o mandato de vereador. Renunciei e assumi a Agência Municipal do Meio Ambiente. E ali eu pus todo o maquinário para trabalhar. Nós estávamos trabalhando no Parque Cascavel, que estava numa calamidade danada, eu coloquei o maquinário lá. Nós estávamos terminando o Parque de Campinas, isso era a continuação do outro presidente, nós depois deixou, e o restante eu concentrei lá em cima no projeto de desapropriação. Então, ali, esse dinheiro, 1.920.000, foi adquirido de uma compensação ambiental aqui do Shopping Passeio das Águas, foi a interferência dessa casa, que eu presidi a Comissão do Meio Ambiente, e, naquele momento, vereador, eles queriam pagar essa compensação lá no próprio shopping.
lá no próprio fundo do COR, que estava já demolindo Na tudo, região do estragando, shopping. eu fui uma das pessoas que eu não aceitei. E os vereadores da comissão me deram apoio, porque, olha, vai colocar o dinheiro da compensação no lugar que é obrigação deles fazer. E eu não concordei. Aí eu falei, olha, vou fazer inclusive, tinha já questão da justiça, através dessa casa, impedindo a construção do shopping. Tinha vereadores daqui que tinham impetrado a ação, eu apoiei como presidente, mas eles venceram na justiça e o Ministério Público fizeram um acordo, o senhor tem ele no processo? Tem o TAC. Eu queria que o vereador Misair lesse aqui, para ficar registrado, porque eu gosto de guardar esses documentos, porque falou do Parque Nova Esperança, ou dos 5 meses e pouco que eu passei pela AMA, tudo que vocês precisarem de mim, eu estou aqui à disposição, porque isso é obrigação do gestor. O gestor não tem que esperar ser convocado, porque é obrigação dele de vir realmente esclarecer todos os detalhes. E mais, se vocês quiserem visitar os locais, eu faço questão de visitar todos os locais. Lê para mim, vereador. A aqui. dúvida que eu tenho... Lê aqui, porque lá tem uma conta, nós vamos ver aonde que dá a conta, que eu exigi que esse dinheiro foi colocado na mesma bacia do Rio Caveirinha e que esse dinheiro fosse para pagamento das indenizações do Nova Esperança, que nós estávamos pensando nesse pagamento tudo. E ainda depois negociamos, ficou menor, sobrou dinheiro na conta. A dúvida que eu tenho em relação à área original e à área desapropriada, porque aqui consta 210 mil metros quadrados no decreto de 2008, que foi desapropriado, e pago em cima daquele valor depois de 409 mil reais. A desapropriada, essa área que está desapropriada... Essa aqui, por exemplo, o terreno, por exemplo, aqui... Perdão. José Carlos. O terreno, por exemplo, aqui da Efraim, construtora, 4 terrenos aqui todos... Olha, na margem de 12 mil metros quadrados, 8 mil metros quadrados. Essa foi a área do projeto inicial e depois desapropriada ou não? Efraim, eu acho que essa aqui não. Essa área construtora e incorporadora Efraim Limitada. Eu não ou lembro Ciefra. desse nome lá. Sabe que eles não adquiriram essa área depois da desapropriação? Deixa eu falar o nome do pessoal que tem todos eles aqui no decreto. Aqui eu tenho o memorial. Não precisa falar o nome de todos, só quero entender assim, se realmente o projeto inicial... Desapropriava tudo. E depois alterou na frente. Alterou. E não foi pago nenhuma indenização, nenhuma dessa de terreno. Eu acredito que se não for uma do Zé Carlos que... E os 409 mil reais que a AMA me assegurou? Isso, que foram... Esse foi das benfeitorias, na margem ali da avenida... Então não foram nas desapropriações? Não, foi na desapropriação, mas só porque essas no fundo dos terrenos? É do fundo do terreno. Esse desapropriou total, e quem estava lá dentro recebeu a sua indenização, que deu nesse valor de 400 e poucos mil, né, que eu não levantei ainda, mas todos têm o processo da comissão de avaliação do município de Goiânia, está no projeto, que pagou só, inclusive, tem mais, se vocês quiserem anotar para verificar, tem 5 moradores que estavam bem na avenida, o prefeito propôs para eles uma troca. Lá perto do Clube do Povo, ali no setor... Como é que chama aquele... Não Rio Jordão, não. Ao lado ali, eu esqueci o nome. É uma área pública que ela podia ser desmembrada. Ela não era uma área destinada a nada, que é uma área... Alto do Vale. E aí eu levei o prefeito Willis há um tempo, porque estava com uma dificuldade muito grande. Eu falei, vamos lá conversar com o povo, porque eles têm que entender que nós precisamos daquela área, não é que nós queremos tirar isso do parque, não, que eles não podem ficar lá, porque lá o enchente passou em cima e nós não vamos deixar acontecer de novo. Como é que nós vamos deixar lá salvar aquele pessoal que está irregular e futuramente, lá não tinha como você deixar o pessoal. E o Willis foi lá na casa do seu Divino, sentou lá dentro, na beira do córrego, eu lembro que tinha um sofazinho do banco de uma cômoda velha, sentou lá dentro e ele fez uma proposta, falou, olha, aqui eu posso pagar, a prefeitura pode pagar, o que der o valor da indenização avaliado pelo município de Goiânia, ou se aqueles que não concordar entrar na justiça e o juiz mandar eu pagar, eu pago, porque eu não posso pagar além do que a comissão de avaliação pagar ou que tiver uma determinação para pagar. Aquele que não concordar com a avaliação, que é o valor muito baixo, o valor, lembra lá de 8 mil reais, 9 mil, 15 mil, era uma construção bem fraquinha, bem antiga, ou eu posso transferir vocês aqui para o pastor Albino, que ficava logo abaixo, estava construindo umas casas para moradia popular sobre a Caixa Econômica Federal, eu posso transferir vocês para lá, e tem um terreno lá perto do Clube do Povo, falou o endereço, eu vou deixar vocês bem à vontade, o vereador pega vocês aqui e leva lá, nesses lugares aí, vocês entram no carro dele e vê, aonde que ele quiser,
aonde vocês quiserem, eu posso fazer, a lei me permite eu fazer. Eu levei, desses 5, tinha 7 lotes, dava 7 lotes lá, e 5 dessas pessoas preferiu esses lotes, ficou com eles. Então, lá não foi pago, foi troca. Eles pegaram o lote lá no Clube do Povo, e a área não tinha se desmembrado. Quando eles aceitou, eu fiz um ofício, está registrado aqui na Câmara, acredito, que, encaminhando ao prefeito, que eles tinham concordado com a proposta lá do clube. Aí foi 5 desapropriação de imediatos, mais perto do córrego. E aí trocou. E os outros, eu debrucei em cima, porque virei presidente para isso, para resolver o problema, tanto o Jardim Nova Esperança quanto outros. Renunciei ao mandato de vereador, que lá eu tinha como executar. Aqui eu pedia. Foi por isso que eu fui. Chegou lá, debrucei em cima, busquei toda a legalidade. Criei uma força-tarefa, nós trabalhamos sábado e domingo, esforçando para poder concluir os processos, para dar legalidade para os pagamentos, porque o processo para pagar, ele precisa de quê? De um trâmite. Começa lá na agência com requerimento, mas ele passa pela controladoria, procuradoria, passa para chegar depois para você concluir. E depois, aceitação. Aceitação. Muitas pessoas, às vezes, não concordavam com o valor. Inclusive, ficou um deles lá que não recebeu. Por quê? Ele até é conhecido meu, tá? Ele falou comigo, falou, não tem como pagar mais nada, ele só pode pagar esse que deu no processo, porque isso aqui não está nem no prefeito, nem ninguém, é a lei. Se você quiser receber, nós está com o dinheiro disponível lá para pagar. Não concordou a avaliação. Aí ele entrou judicialmente, eu falei, é direito seu. E aí atrasou demais, acabou que ele perdeu. Quando eu já tinha saído, ele me procurou, mas me ajuda a receber lá, que agora como é que eu recebo? Não, agora tem um outro presidente, você tem que ir lá. Eu não tenho como fazer mais nada, agora eu já saí. Então, ele ficou sem receber, está sem receber até hoje, porque também ele não quis no momento, o único que ficou. Mas esse dinheiro, eu exigi que esses 1.900 fosse colocado no Fundo Municipal do Meio Ambiente, porque é um dinheiro destinado ao meio ambiente. Quando eu estava lá na AMA, eu não deixei um centavo ir lá do Fundo Municipal do Meio Ambiente para a finança. Lá foi uma pressão para ir. Eu não aceitei. No tempo, o secretário de Finanças tem que passar o dinheiro, de maneira nenhuma. O dinheiro da Fundo Municipal do Meio Ambiente, eu já tinha presidido a comissão, conhecia o procedimento, que eu aprendi aqui na prática, e falei, não transfira esse dinheiro, nós vamos aplicar nas conservações, nas desapropriações. Inclusive, tinha aqui perto do cemitério, onde como é que chama? Palmeiras, aqui, tinha um problema seríssimo de desapropriação ali também. Eu estava trabalhando isso aí para pagar também a indenização lá, para tirar o pessoal dali. Eu visitei com o delegado Luciano toda a extensão do córrego da Cascavel, e eu tive várias vezes, vereador, com o Ministério Público, porque tudo foi feito diante de um procedimento com os outros órgãos, com a Secretaria de Habitação, com o Ministério Público, com a comissão do tempo, o doutor Juliano e depois o doutor Marcelo. Tive várias vezes lá no Ministério Público, inclusive com famílias, para nós formalizar, porque teve pessoa também, inclusive ficou uma família só, uma família lá na beira do córrego, que eu percebi que ela tinha dificuldade grande. Ela era usuária de droga e tinha um filho deficiente. Ele tinha síndrome de Down, né? Ela é uma pessoa muito sofrida, e ela tinha um filho já casado, que não morava lá, estava doido para pegar o dinheiro e deixar ela na mão, sem nada. E eu fui ao Ministério Público, falei, olha, estou preocupado com essa família lá, porque eles não têm condições de resolver por eles mesmos. Aí foi uma comissão lá, cadastramos eles, chamou a comissão da habitação, nós conseguimos uma casa no nome do menino, que a lei permitia, porque ele tinha o problema aí, e pagou a indenização na conta da irmã dela, abriu uma conta para ela, com a irmã dela fiscalizando. Então, foi um trabalho que as pessoas lá do setor queriam, me procurou várias vezes, tira logo, vereador, você tem que tirar isso aqui, não importa o que vocês vão fazer depois, foi de maneira nenhuma, não tem pressa. Eu falava para eles, parque aqui, nós estamos lutando, é um início, eu não sei quando vai ser concretizado. Eu falo para vocês que nós já temos um benefício grande de ter a área pública municipal. A partir desse decreto, a região já tem um grande benefício. Eu falo para você que eu me senti realizado de poder levar o prefeito Willis lá no Jardim Nova Esperança, porque ele queria assinar o decreto. Toda aquela área lá é uma área pública municipal já. Hoje, de quantos mil metros quadrados? Já é escriturado. Ela hoje tem aqui, com o sistema viário e tudo, ela tem aqui, fala aqui, onde que é? Ela tem um lugar no mapa que ela... Não, fala aqui, ó. Leia para mim aí.
É 400 Área total 421.592 e área desapropriada 306 mil. Ok. Área remanescente 115 mil e área do parque 260. Eu tenho apenas mais uma dúvida, viu, ex-presidente? Sistema viário 44 mil. Apenas mais uma dúvida só. Por favor, Rafael, coloca essas fotos novamente. As fotos de todos aqueles empreendimentos. Lá nós temos empresas do local ainda, construtoras, a Milhopan está presente ali. Toda a área deles particular. Eles não faz parte dessa área desapropriada aqui. Não, então eles não estão irregulares ali. Lá, vereador, tem uma casa só, 2 casinhas, que já está paga a indenização, mas inclusive a AMA, no tempo, queria usar essas casas como ponto de apoio para construir, para pôr maquinário e construir, que é aquela casa que tinha um galpão ali pertinho do córrego, que teve que tirar, que era mexer com palha de arroz, e eles já tinham sido notificados várias vezes, tinha sido multado, já tinha vários problemas já, porque eles não podiam ficar lá mais. Teve que pagar a indenização para eles, e aí ficou a casa para usar. E outra casa lá perto da avenida, lá em cima, tem um pessoal morando, mas já foi paga a indenização. Mas quem está morando lá não tem direito a nada. Os donos já foram ressarcidos. Mas esse ficou lá em bom senso. Não estava atrapalhando em nada, eles não têm direito, porque é coisa pública, certo? Não tem, não gera direito também. A ideia deles é de ficar lá, família muito pobre, e às vezes, de repente, entrar nesse programa de moradia, a lei permite, e eles conseguiram. Eu falei, da minha parte, eu não sou gestor mais. Quando eu era vereador, eu fazia pedir. Quando eu era gestor, eu era criterioso diante de uma parte técnica, porque sempre trabalhei buscando isso, porque quando você não tinha conhecimento, hoje eu posso falar que, graças a Deus, eu tenho conhecimento básico já, porque quando eu deixei o mandato, vereador, eu vi o tanto que eu sofri por não ter conhecimento. Por isso que eu passei para o vereador, e se a gente veio para a faculdade, vai fazer um curso, meu filho, você tem que fazer um curso de direito, conhecer as leis, nós sofremos demais, mas eu também fui para a faculdade. Graças a Deus, concluí o curso, estudei 10 vezes mais do que o normal para aprender um básico. Mas para sair, para pegar a carteira do AB, eu estudei de 10 a 12 horas por dia. Inclusive, quinta-feira, estarei lá assinando o termo de compromisso e pegando a minha carteira como advogado. Isso eu não vou parar de estudar, porque isso eu falei, eu aprendi o básico. Porque tudo que a gente aprende ainda é pouco, principalmente para a administração. Mas eu sofri muito aqui na Câmara, aqui no plenário, porque quantos vereadores que aqui, colegas com conhecimento expressivo, uma pessoa com uma diferenciação grande, mas eu, humildemente, o que eu vi? Vereador não precisa ter curso, a lei não exige que tem que ter curso superior, não tem que ter nada, mas para a vivência da gente, se a gente não tiver o conhecimento, a gente sofre muito, depende de tudo dos outros. Muitas vezes você faz coisa errada, porque tem pessoas maldosamente que querem te influenciar para levar vantagem. Eles querem te influenciar. Se você não tiver um cuidado grande, você é passado para trás, porque a pessoa só pensa nele. Tem pessoas assim, eu sofri demais. E eu falo para o meu filho, olha, tudo que eu passei por dificuldade, você não precisa de passar. Você já aprendeu na vida, na prática aqui, mas eu fui para a faculdade, e os colegas, eu abri mão de tudo. Eu larguei de viajar, que eu ir para a roça, quero viajar mesmo, nunca viajei, não conheço outro estado para fora, mas larguei de fazer até praticamente de dar atenção para a família, 10 a 12 horas por dia, porque eu estudava de madrugada, vereador. Era levantar 2 horas da manhã, das 2 às 6. Mas, presidente, eu continuo dizendo, Vossa Excelência, Vossa Senhoria precisa se ater ao objeto da SEI. Pois é, mas eu estou falando muito questões pessoais. Vamos focar na questão do parque, por favor. Então, essa área aqui está toda hoje regular, tudo regular. Toda regular. Aqui não tem uma irregularidade, inclusive sobrou. Agora, eu não posso falar para Vossa Excelência qual foi o destino do dinheiro que, depois que eu saí da agência, é bom vocês verificar. 409 mil reais foram retirados para poder desapropriar. Eu não posso falar... E o falar, restante, segundo a AMA, está mantido ainda no Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, eu não posso falar aqui, porque eu não levantei os valores, mas todos estão no processo aqui, todos os valores pagos. E os que não estão no processo em dinheiro pago, foi os 5 lotes. Esse lá no Alto do Vale, não sei se eles é proprietário mais, porque eles ganham o direito de escriturar e vender também se quisesse. Mas todos eles estão aqui. Inclusive, eu tenho aqui, um ofício de 29 de agosto de 2007, quando eu encaminhei ao secretário no tempo, era CEPLAN, que era o Francisco Júnior, informação sobre o Jardim da Esperança para regularização. Aqui está todas as áreas, para regular, inclusive, do parque. Em 2007, eu tenho todas as quadras. Eu tinha uma vontade muito grande, vereador. Então, para a gente conhecer realmente o setor, como nós conhecemos a casa da gente, você precisa de correr atrás. Eu costumo guardar lá em casa, para o resto da minha vida, todos os documentos importantes. Então, do parque,
Eu conheço todos os detalhes, até naquele, porque até depois o prefeito Paulo Garcia fez lá, totalmente fora do projeto. O projeto era destinado 13 milhões e tanto para esse parque no orçamento dele. Eu, como presidente, para você licitar aquela obra, eu licitei aquela obra. Quando eu fui para a agência, eu corri atrás dos documentos e licitei a obra. Ela estava licitada. Tinha o dinheiro reservado, porque se licitar uma obra, você tem que reservar o dinheiro para... Infelizmente, eu tive que deixar a AMA. Não foi por minha vontade, foi por pressão política. Quando lançamos a candidatura do vereador Misair Leme Júnior, os meus adversários, eles ficaram enciumados. Lá da região, os vereadores, lá eu falo isso em qualquer lugar para eles, são todos amigos meus, porque nós somos adversários políticos, não tem, mas são amigos, eles queriam me tirar de qualquer maneira, só gente atrás de mim, atrás de câmera, toda hora, filmando, denúncia. Eu não sei quantas vezes que eu fui responder denúncia, graças a Deus, né, todas eu demonstrava a minha clareza, e eu cheguei lá no Íris e pedi para sair. No tempo, não era o Íris que era mais o prefeito, mas a indicação era dele. No tempo, foi ele que me indicou lá. E eu fui lá, ele falou, a primeira vez na história que está vindo aqui uma pessoa pedir para sair de uma secretaria. E eu falei, olha, eu lancei o nome do meu menino e ele tem o mesmo nome meu. Eu estou inviabilizado de pedir voto, porque eu tinha que sair de casa antes das 6 horas todo dia, porque lá é 30, 40, 50 pessoas na minha porta todo dia. Graças a Deus, porque isso eu tinha todo dia. Os mandatos nossos foi todos lá, com stand de gente, o Milton sabe disso, no mesmo lugar. E depois passou ele lá para a AMA. Chegava lá, fulano quer conversar com você, o que é? É negócio de política, não posso atender. Eu sou gestor, não posso atender. Então, quer dizer, eu achei inviabilizado aquele momento e entreguei. Eu fui lá e entreguei, falei que vou sair para a campanha. E, graças a Deus, eu fui de cabeça erguida, porque eu fiz o quanto eu pude. Então, naquele período ali que já estava findando o ano, não dava para fazer mais nada, mas toda a documentação está aqui. Ok. Vou passar agora a palavra para o decano dessa casa, vereador Milton Mercedes. Tem algumas perguntas para fazer. Lembrando que, por uma questão até que não foi feita a inscrição, mas por ordem, o Milton foi o primeiro a chegar, depois o vereador Vinícius, vereador Eduardo, a vereadora Léia, na verdade, foi a segunda a chegar na casa, como ela não é titular ainda, né? O nome dela está sendo incluso agora entre os titulares da SEI. Então, nós temos uma ordem agora, primeiro o vereador Milton, depois o vereador Vinícius, terceiro vereador Eduardo Prado e, por último, vereadora Léia Kleber, para poder fazer perguntas para Vossa Senhoria. A filha do Adão, né? Ah, tá. Primeiramente, queria saudar aqui o seu presidente, o mandatário dessa comissão, né, que é o presidente que determina as ações, e meus colegas vereadores, Léia, Eduardo, Vinícius, e meu ex-colega Misair Lemes, e Misair Lemes, meu ex-colega também vereador. Eu, como sou vereador aqui já desde 88, todos os vereadores de 88 para cá, nós tivemos a felicidade de conviver junto. Eu tenho aqui 3 perguntas, nobre colega vereador. Não é nem mais ou menos... Uma das perguntas já me senti já contemplado. É a questão da desapropriação. Que foi desapropriada, parece que uns 40 pequenos, mas já me sinto contemplado, porque você já explicou na questão da desapropriação, que não houve pagamento, que foi permuta, sim? Então, foi doação em permuta de ação para construir. Mas a gente, às vezes, faz algum questionamento aqui, até mesmo para que a imprensa divulgue, né? E mostra lá para a comunidade, para ela saber o que foi discutido. O Parque Nova Esperança foi planejado para ser o maior da capital, com uma área total de 261 mil metros quadrados, né? E beneficiará diretamente uma população de aproximadamente 100 mil pessoas. Hoje parece que até mais. No entanto, é mais uma obra inacabada das tantas da nossa capital. Faltou gestão ou implantação da unidade de conservação. Foi só um jeito antigo de fazer política eleitoral, com obras, e depois se torna um pesadelo para os moradores. Porque, na verdade, presidente, quando Vossa Excelência estava lá, eu sei que quando a gente assume uma secretaria, já fui secretário 2 vezes, e sei que, às vezes, a gente, como secretário, tem vontade. Às vezes, eu vejo, hoje aqui, senhor presidente, não é destoando do assunto, mas eu vejo, às vezes, uma secretária sendo achincalhada, criticada, e, às vezes, ela não tem o poder de ação.
certo? Não sei se o senhor teve toda a liberdade para agir ou faltou também recurso ou condição para que pudesse. Eu gostaria que o senhor explicasse. Quanto às apropriações, não quero tocar nesse assunto, já me sinto contemplado. Então, o planejado inicialmente com a sede administrativa própria, academia ao ar livre, mirantes, parques infantil, 4 lagos, haverá também um estacionamento, pista de caminhada e demais. O que o senhor já conseguiu concluir lá? Por favor. Vereador Milton, eu entendo o conhecimento de Vossa Excelência na questão eleitoreira, porque realmente vive muito isso, né? Da minha parte, eu já coloquei aqui que eu assumi o mandato num dia e no outro dia eu estava lá no Paço. Então, a minha vontade eu coloquei de prática de imediato. E eu penso o seguinte, com essa luta, que de 2005 até 2007, a eleição ia ser 2008. Em 2007, eu consegui levar o prefeito Willis lá no setor, com mais de 10 mil pessoas, onde ele assinou um decreto de desapropriação. Então, no mutirão, que eu consegui, através de muita estratégia, levar esse mutirão lá para dentro. Então, pensa bem, da minha parte, não foi pensando na parte eleitoreira, foi pensando na obrigação minha, na responsabilidade minha e da vontade de realmente fazer. Porque comecei em 2005 e em 2007 já consegui a desapropriação. Agora, pensa bem, eu sabendo que o mandato terminava, e mandato não é profissão. Mandato você passa naquele momento, amanhã são outros. Hoje, quem são nossos vereadores? São vocês. Hoje, eu falo lá na região, os 35 vereadores, primeiro dia que meu menino perdeu a eleição, eu falei, nós não perdemos, nós ganhamos. Porque quando você perde, você ganha a experiência. Você tem condições de dar um passo atrás para você dar 2 na frente. Então, eu já ganhei a eleição com menos votos do que outros. No tempo, José Gouveia, com mais de 7 mil votos, eu com 4 mil votos fui eleito. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a filha de um amigo meu, o pastor Adão Maria, que é a vereadora Leia, né? Eu fiquei muito feliz porque conheço a luta do pastor Adão como liderança da região, como candidato. E ele tem, com certeza, ele tem o mesmo orgulho do que eu. Em vez de ser ele, o filho assumiu. E eu vi a felicidade dele no dia que ela foi eleita. Então, eu trabalhei todos os dias para essa obra acontecer. Agora, eu não importo se no dia da eleição, se não tivesse o problema da justiça eleitoral, se pudesse, eu estava lá no prefeito pedindo para a obra. Por quê? Porque essa é uma obrigação nossa. Eu não posso esperar, falar, esse mês agora falta só 1 mês, 2 meses para terminar o mandato. Não, enquanto eu tiver um dia de mandato, eu não sei se eu vou voltar, eu não sei se eu vou ter condições de ser eleito novamente, porque até então não é o mais bem votado, vereador, que ganha. Que se fosse os mais bem votados, nós estávamos, todos os 5, as 5 disputas, nossas 5 eleições, nós estávamos pelo reconhecimento do povo da nossa região. Pode ver que nós fomos o mais bem votados. Todos os mandatos dentro do setor. E hoje está lá as pesquisas. O pessoal me pergunta, eu falo, não é que eu não quero. Meu projeto está em andamento. É o mesmo, converso muito com ele. Mas se eu colocar meu nome, eu não tenho dificuldade de disputar. Mas esse não é, eu fui trabalhar uma área jurídica, mas eu lutei todos os dias para esse projeto. O meu sonho, e queria passar essa tarefa para vocês. Por isso que eu estou aqui parabenizando pelo trabalho. Tem que dar continuidade. Eu tive lá no Íris já, olha, durante o mandato do meu menino, eu tive aqui na Câmara uma vez, 4 anos. Por quê? Deixei criar a identidade dele. Deu o mesmo nome, mas ele tem a identidade dele. Eu falo para ele, você tem que ser melhor do que eu, porque você estudou aqui em Goiânia, estudou numa das melhores escolas aqui de Goiânia. Foi na escola militar, lá da região noroeste, de graça, não pagava nada, né? Mas eu fiz questão, porque eu entendo que é uma das melhores escolas se o aluno quiser realmente estudar. E ele estudou lá, porque eu, como pai, e muitos daquela região gostariam de ter. Então, a melhor escola não é aquela que você paga mais caro, é aquela que tem um ensinamento disciplinar diferenciado. E a escola militar tem esse ensinamento, por isso que pus ele lá. Então, eu falo, você tem que ser diferente de mim, você tem que fazer diferente. Então, vereador Milton, eu, da minha parte, eu perdi noites e noites de sono, eu era cobrado na rua, e pensa bem, eu levei o prefeito aqui, ó, só complementar do parque. Eu levei o prefeito, só explicando a resto dela, levei o prefeito lá, ele assinou um decreto de desapropriação. Aí eu levei o prefeito novamente, ele autorizou a construção. Aí começou a fazer o planejamento todinho,
a desapropriação. Aí eu levei o prefeito Paulo Garcia já e lançou a obra. E quando ele lançou a obra, mais de 1.000 pessoas lá junto, ele falou, esse maquinário vai entrar e só vai sair daqui quando tiver tudo pronto. E realmente esse parque era para ser o mais bonito de Goiânia, porque eu fui atrás e busquei, era o primeiro de iluminação de LED em E do que foi feito lá, perdão, emendando essa pergunta do vereador Milton, do que foi feito lá, como surgiu aquilo? Aquela parte foi feita já, o material veio de onde? Quando eu estava à frente da agência, eu consegui demarcar totalmente o parque em cima do planejamento, nós abrimos as ruas com a máquina própria, nós não colocamos. A única obra que foi paga para fazer ali, a única, aqueles 2 laguinhos ali não existiam no projeto, essa espalcação não existia, que lá nós criou depois que eu fui para lá, para dar visibilidade na agência, tinha 2 nascentes ali, estava totalmente subterrada, nós revitalizou elas, nós tirou elas, trabalho em cima, ninguém fazia, porque eu pelejei para o Clismin no tempo, ele falou, não vou mexer com isso aí, gasta muitos dias, eu não vou mexer com isso. Foi tudo com verba própria, então? Agora, eu fiz aqui os 2 lagos, que falta só acabamento, ali é para pôr 2 fontes luminosas nos 2 e roncar de pedra, só isso que ficou faltando nele, roncar de pedra, e gramar, que eu acho que eles gramaram, que eu não acompanhei mais, porque eu deixei para o menino. Agora, depois que o Paulo Garcia assumiu que eu saí da agência, eu não acompanhei a obra mais. O vereador pode falar, o ex-vereador aqui pode falar, porque ele estava no pé do Paulo Garcia. E foi de uns acordos que ele fez para votar aquele projeto que deu um desgaste grandíssimo, e o prefeito não tinha outra saída, que os 2 primeiros mandatos, ele votou o contrário, ele cobrou que eles regularizassem a escritura do Jardim da Esperança e dassem continuar no parque. Expôs lá, mas quando ele perdeu a eleição, eles tirou tudo novamente. Infelizmente, o prefeito foi lá e falou, eu não estou aqui falando mal dele, porque ele tinha um bom assunto como pessoa, mas como gestor, foi um péssimo gestor, porque eu vi o secretário dele rasgar o ofício dele, o documento dele. Eu vi ele chegar lá e falar na frente de tantas pessoas que vou pôr o maquinário aqui e só vai sair quando tirar. Então, eu levei as datas, não foi eu que falei. Eu levei. Eu, como vereador, eu tinha vontade. Eu articulava e levava. Eu levava o poder público. A pista de caminhada foi feita com verba de onde? Essa já não foi no meu tempo. Essa já foi desse. Agora, lá no fundo, vereador, dos galpão, lá tem um muro que foi feito pela agência, porque eu fui fazendo a coisa do jeito que ia licitar a obra. Porque eu licitei aquela obra, tem uma licitação. Se vocês puxar, tem uma licitação, o Paulo Garcia cancelou depois que nós saímos. No tempo depois, o Pedro Luiz lá cancelou, eles usaram esse dinheiro para outro lugar. Mas estava reservado para lá. Para você ver que eu agi de forma correta, porque além de eu regularizar, tirar, desapropriar, pagar as indenizações, que tinha dinheiro já destinado, que é arrumado por mim. Porque foi eu que exigi no tempo. Depois, eu também levei o prefeito lá, e ele, depois de licitado, lançou a obra. E ele cancelou o contrato. O contrato já estava prontinho, e ele cancelou. E eu perdi as forças, não tinha mais força de representante. Eu fui conversar com ele, não, eu estava pensando, eu não vou mexer com isso agora, não tem dinheiro, não sei o quê. O prefeito deixou o dinheiro reservado, né? Porque que dinheiro não vai usar em outro lugar, não sei o quê. Larguei de mão. Eu estava falando para vocês, eu vim uma vez na Câmara e no passo nenhuma vez. O Íris, toda vez, fala para o seu pai, não fui, por quê? Hoje é ele que está lá, né, na administração, eu preferi ficar na área jurídica, porque eu estou construindo, inclusive, o escritório lá de frente. Pessoal, você comprou aqui, olha, se eu pudesse comprar esses lotes aqui tudo, infelizmente eu não compro porque não tem dinheiro, mas se eu pudesse comprar 2, 3, eu acredito no parque, eu acredito no projeto, eu acredito porque já é a área pública municipal, então nós acreditamos. Então, isso, na minha gestão, ficou até licitada a obra e tinha a empresa ganhadora. Então, pensa bem, nós não temos que intervir mais nada, está tudo prontinho. Eles iam executar a obra, pagar, fazendo e pagando. Né? Infelizmente, não aconteceu. Eu passo agora a questão de ordem para o vereador Vinícius Siqueira. Tem alguma colocação, vereador? Bom, primeiro, cumprimentar todos os vereadores, vereador Misael Lemes Júnior, vereador Misael Lemes. Não tive a grata honra de ser vereador nem do lado de nenhum de vocês, mas uma coisa meu pai me ensinou, a gente respeitar as histórias, somente a história dos outros. E a história que eu conheço de vocês é uma história belíssima e exemplar, e só pela fala de vocês aqui já demonstra o total conhecimento da história do parque, né? História de desapropriação, a história de captar recursos, né? Na bacia ali do córrego, que deu uma compensação ambiental, depois entrar para desapropriar, licitar a obra, deixar aí o legado para o filho, depois tentar acompanhar a obra e fazer a entrega lá das melhorias da região onde vocês moram e são lideranças reconhecidíssimas lá. E eu fico pensando, né?
E parabenizar pelo espírito público, né? Sem nem mesmo ter sido convocado, só de ouvir dizer que estavam suscitando dúvidas, Vossa Excelência já vir aqui colocar para sanar todas as dúvidas, né? Na verdade, as dúvidas não partiam de mim. Eu não vou fazer comentários e nem perguntas sobre o parque, porque eu e o Misair temos uma ligação já mais direta. Eu já acompanhei a luta dele não só pelo parque, mas também pelas escrituras lá do Nova Esperança, na qual trazer até um pouco aqui, nós estávamos até falando sobre um projeto de lei que está tramitando aqui para resolver os problemas lá da região do Nova Esperança também. Então, eu quero mais parabenizá-los e dizer que nós precisamos, sim, respeitar muito. E eu sei o que é buscar. Já fui gestor público, sou vereador hoje, e sei o que é tocar uma obra. Licitar, desapropriar, retirar pessoas que estão lá anos e anos, você chegar com a notícia, nós estamos com a obra aqui, vamos ter que tirar. Inclusive, estava no gabinete do vereador Elias Vaz ali, conversando justamente sobre a lei de habitação, onde eu passei por uma situação bem parecida lá no Jardim Guanabara, para inaugurar o aeroporto do Guanabara. Tivemos que retirar ali 13 famílias. No bairro onde a gente mora, dar uma notícia dessa não é algo fácil, né? Então, eu tenho certeza absoluta que eu tenho que parabenizar vocês de vir aqui e esclarecer e sanar qualquer dúvida. E essa ceia ela tem uma obrigação de tentar continuar a história e o legado de vocês, que é restaurar e concluir o Parque do Nova Esperança. Sobre a questão que foi feita na gestão passada, e já no mandato do vereador Misael Lemos Júnior, eu me recordo bem que eu não vou falar que essa obra está parada, ela cumpriu uma etapa. Nós precisamos lutar para que ela continue sendo cumprida outras etapas, 2, 3, 4, assim como é o PUAMA, o Programa Macambira Unicuns, que são várias etapas. São um parque grande que a população da região noroeste merece. Temos parte dos recursos oriundos de uma compensação ambiental. E é trabalho nosso cobrar e lutar com o poder público e ombrear junto com vocês que são lá da região essas melhorias. Então, eu não vou fazer nenhuma pergunta. Para mim, todas as minhas dúvidas estão sanadas, esclarecidas. Já demonstrou total domínio até de quem foi tirado, quem foi feito algum tipo de permuta, compensação, sobre quem está legal na área, sobre as etapas. Deixou claro, eu já tinha até falado anteriormente, em outras reuniões da SEI, que o que tem de obra lá foi de iniciativa própria da prefeitura, com horas de máquinas próprias, com material próprio, com lixeira que é confeccionada na Comurg, com bancos que são confeccionados na Comurg, e para dar uma revitalização. Por quê? Porque você conseguiu a área para ter o parque, mas enquanto não se constrói ele em sua totalidade, foram feitas situações, etapas da obra que já melhorou demais a região. Uma coisa é quando você tem a sua área crua, outra é quando você tem uma etapa concluída. Hoje, com certeza, a população já está feliz, olhando pelo passado do que tinha. É lógico que o objetivo é concluir em sua totalidade. Então, parabenizar tanto o Misair Lemos como o Júnior por vir aqui e dizer que conta comigo aí no nosso mandato para cobrar as melhorias lá da região de vocês também. Tenho certeza absoluta. Parabéns por ter vindo, esclarecer as dúvidas, e parabéns por esse espírito público de gestor e também de restaurar e sempre, como é que se diz, manter aí a história e o legado de vocês, que é belíssima. Tá bom. Vinícius, quero agradecer, né, o vereador por estar acompanhando e ter esse entendimento. Por quê? Porque ele também já vem há muito tempo com a mesma luta. Os líderes, os vereadores que estão aqui, sempre têm ali um segmento, né, que representa. Você pode ver que eu fiz uma análise de todos que ganharam a eleição, todos têm uma participação ativa na política, não foi ali por acaso. Então, está no sangue. Nós, igual eu estava falando, não perdemos. Nós ganhamos 35 vereadores para ajudar na região do Noroeste. Vocês todos teve voto lá. O vereador Vinícius, né, teve voto, o Alisson teve, o vereador Milton, eu levantei, todo mundo teve. O vereador Cajuru teve mais de 10 mil votos lá na região. Olha, aquela região é uma região que ela é uma região grande, hoje 200 mil famílias, né? Ela é uma região que hoje já encontra uma estrutura grande, mas rede de esgoto, o vereador, não tem ainda
dentro do Jardim Nova Esperança. Eles iniciaram também, eu acho que até queria pôr uma observação, essa obra parada, né? Já há muitos anos, ela foi uma obra também do mesmo tipo que eu entendo, que é uma obra, foi do jeito que o Milton está falando, do parque. Da minha parte, eu esclareci que não é eleitoreira por minha parte. Por poder público, pode até que seja, eu não posso falar, porque o gestor tem a intenção dele, e ele vai lá, talvez, se ele engana, enganou o povo também, porque eu levei lá para lançar a obra. Mas eu queria também que vocês observassem a questão da rede de esgoto. Essa rede de esgoto, ela precisa dar continuidade. E esse projeto do parque é muito maior do que essa área. Lá tem um sistema viário, o sistema viário está interligado nele, que é muito grande, vai tirar todo aquele tumulto do trânsito na região, que ela tem, é ligado também ao projeto do parque. Mas foi feito um estudo viário em volta todinho, desde a GO 070, descendo ali no fundo do Friboi Caveirinha, sai na leste-oeste, o semáforo, nada foi colocado, ali de frente, ali o Friboi antes ali, ó, lá você chega lá, não sabe para onde ir, e lá é o pessoal mesmo que está dirigindo que tem que adequar o sistema, porque não tem nada. Eu já levei por várias vezes, tem um projeto tudo pronto, mas não foi executado. Então, queria que Vossas Excelências juntassem, né, os 35 vereadores. A região não é minha, a região é nossa, a região é de vocês. Eu não tenho um ciúme de obras que eu iniciei. Eu tenho aqui, eu fico orgulhoso de ver vocês lá, concluindo, levando lá o poder público, concluindo aquela obra, e nós dividindo o mérito de todo mundo, porque ali é uma região que realmente precisa, é uma obra que eu busquei no início pela necessidade. Ali o parque mais perto era o Lago das Rosas. Nova Esperança, para as pessoas virem, tinham que vir de ônibus. E muitas vezes eu perguntava às pessoas, o que eles falavam? Não posso ir, porque tem que pagar o ônibus, eu tenho que ter calçado para os meus menininhos, eu tenho que ter roupa, eu tenho que pagar lanche lá para eles. E realmente é assim mesmo, não tem condições. Lá pode ir de a pé, lá você pega na mão dos filhos e vai de a pé. E não é só um bairro, Nova Esperança, é vários bairros, está beneficiando ali, são vários bairros. Então, a região inteira, o cartão postal da região, quem passa na GO vai ver um lago planejado ali. Ó. Você vê ali em Umas, tem um laguinho ali que eles fez ali que não chega nem perto do que está projetado para ali. Lá é lindo. Você chega lá dentro do Goianira, vocês vê lá o que projetou, pôs uma fonte, eu passo lá todo dia que eu passo, que eu tenho uma chacrinha no rumo ali. Aí eu passo e falo para minha mulher, ó, a fonte que eles colocou é do mesmo que eu queria colocar lá, para o povo ali desfrutar. Porque você chega ali, ó, ela luminosa, jogando água, tardezinho, fresquinho. Hoje, com um pedacinho que eles fez ali, que eu falo que não é nem 2% do projeto do parque, ela já beneficiou muita gente, que hoje tem 80, 100, 100 e tantas pessoas andando lá de manhã e à tarde. Você vê a felicidade das pessoas, porque ali não era para ter asfalto, não. Nas pistas de caminhada, depois asfalto, não era para ter. Ali era para ser toda, porque como gestor, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, eu vi que o órgão público tem que dar um exemplo, ele tem que trabalhar um projeto voltado ao meio ambiente. Então, esse projeto lá foi voltado ao meio ambiente. É todo lugar que infiltrava as águas. E ali nós fizemos ali uma recuperação das erosões, tudo com a máquina da AMA. Depois a máquina ficou ali, ó, o pessoal fala, mas o maquinário está, olha, área pública, você não pode bater veneno. Se você bater veneno aqui, num dia você faz tudo. Não pode. A lei não permite, você tem que tirar aquele capim, tudo, nivelando a terra, tirando as erosão, fazendo contenção das nascentes. Nós gastamos só numa nascente mais de, eu acho que, quantas toneladas mais ou menos de pedra lá, na entrada ali, para recuperar uma nascente. Agora, isso é prejuízo? Não, isso é lucro para o meio ambiente. Está lá o lago de água cristalina, você pode chegar lá. Agora, o pessoal agora descuidou lá e deixou a enxurrada descer dentro, sujou. Lá foi tudo planejado, certinho, é só fazer o enroncamento e pôr. Pode tomar água na mão, que é da nascente. Isso precisa ser visto e realmente precisa dessa Câmara fazer realmente o que está fazendo, vereador Wallace. Essa presidência, eu quero parabenizar, porque isso é o trabalho da Câmara, é a obrigação realmente dos parlamentares que foi eleito para isso, e várias áreas públicas, essas áreas públicas precisam dar continuidade, é o dinheiro jogando fora, é o dinheiro, por mais que lá no Nova Esperança, é uma área pública municipal onde que não era, e foi doada. Então, foi um ganho para o município. Lá não tem dinheiro jogando fora. Porque lá, o que pequenininho que foi feito, foi usado. Mas, mesmo eu não sendo mais vereador, eu tive a oportunidade de ir lá no prefeito novamente. Fui lá conversar com ele sobre aquela obra. Falei com ele poucos dias, falei, prefeito, como que vai ficar a questão do parque? E ele me disse, olha, podemos iniciar lá. Estou preparando para iniciar. Vai ser a única obra que eu vou fazer grande aqui em Goiânia, eu vou pôr o parque. Eu vou deixar pronto nesse mandato. Acredito que dentro
desse ano ele não vai mexer, mas o ano que vem, certo? Eu tenho que acreditar, né? Porque se eu não acreditar nos vereadores que estão aqui no mandato, se eu não acreditar no poder público que está aí na responsabilidade, eu vou esperar para quando? Nós temos que acreditar e lutar. Eu não vou perder tempo de ficar esperando, eu vou cobrar. E toda vez que eu vejo na região, eu quase não vou, mas se eu vejo, eu falo, prefeito e o parque, estou continuando, vamos acabar o parque. Ele falou comigo esses dias, vou entregar esse parque prontinho na minha gestão. Foi nós dois que foi idealizador. Você vê que eu compartilho daí com ele, porque realmente, se não fosse ele, não tinha. Ele falou, vou fazer porque você realmente me mostrou a necessidade. Nós vamos apropriar. Ok, presidente. E ia ter um custo. E realmente nós trabalhamos para não gerar custo para o município. Ok, passo agora uma questão de ordem para o vereador delegado Eduardo Prado, que peço desculpas ao vereador, porque realmente tinha uma lista de inscrição já prévia e eu não sabia. E pela sequência de inscritos, o vereador era o primeiro a falar. Vereador Eduardo Prado. Eu queria só agradecer a presença também dos vereadores, né, o Misair pai e Misair filho, né? Dizer que a região também, igual o Vinícius, tem um carinho especial, também tem. Até que meu pai, Valdir do Prado, ele me tinha um carinho muito especial, né? Nova Esperança, Fim Social, inclusive o asfalto lá, não sei se é de conhecimento de vocês, né? Na Darcy foi meu pai que conseguiu asfaltar todo o bairro. Naquela oportunidade houve uma votação polêmica e o meu pai foi chamado para saber o que ele queria. Meu pai falou, eu quero bem para a sociedade, eu quero asfaltar a região lá. E o voto dele valeu o asfalto Nova Esperança. Eu lembro que eu ia lá com a Adélio, na igreja Assembleia de Deus, que tem ali. Inclusive, pastor Adélio, estive lá na época, com meu pai, eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, lembro muito. Então, eu tive uma votação também muito expressiva na região e luto com o Vinícius também para a questão imobiliária, a regularização da região. Pode contar conosco aqui. Essa questão dessa situação do parque, o vereador Alisson debruçou mais profundamente. Essa promessa que fizeram para o senhor de concretização no mandato, eu duvido muito, até porque nós estamos aí com quase R$500 bilhão em obras paradas, a questão de CIMEIs, questão de hospital. Eu acho que o prefeito não vai conseguir cumprir a palavra com o senhor, não, talvez por vontade dele, mas tem outras prioridades e pelo que a gente está vendo. De qualquer forma, essa polêmica dessa construção desse shopping foi muito grande. Se fosse aprofundar muito mesmo, a gente teria que fazer um trabalho investigativo, porque as informações de irregularidades são grandes, de área de preservação ambiental, irregularidades, atos de improbidade, enfim. O que nós sabemos de forma não oficial em relação à construção daquilo lá é meio complicado, né? Na época, eu acho que os vereadores devem ter olhado isso aí, mas, de qualquer forma, a situação é complexa. Por isso que o vereador debruçou e a gente não debruçou, até porque a gente está olhando outras obras foram paradas. Então, só para deixar minha participação, agradecer a presença dos senhores. Vereador, eu quero, né, agradecer, então, quero parabenizar. Eu sei que Nova Esperança, eu lembro o dia que as máquinas chegou lá e tirou nós do sofrimento. E aí, né, eu sabendo dessa história, né, eu ainda fico tendo uma responsabilidade maior e um carinho maior com Vossa Excelência. Lá no setor, está de portas abertas, porque eu hoje sou morador, né, mesmo, há mais de 30 anos, e quero abraçar lá, junto com vocês, se vocês quiserem fazer audiência pública, quiser discutir mais aprofundado. E a questão da obra do shopping, essa Câmara, ela participou efetivamente ali na fiscalização da obra do shopping. Mas nós fomos vencidos, vereador, porque aqui tem um termo de ajuste de conduta feito com o Ministério Público. Eles entraram na Justiça, a Câmara, o vereador Djalma, no tempo, entrou pedindo embargo, né, chegou a cancelar a autorização deles lá, teve uma polêmica muito grande. Nós acompanhamos, mas aí aqui, o Ministério Público fez um termo de ajuste de conduta, porque isso foi para a Justiça, e eles fizeram, pensa bem, como eu disse aqui, infelizmente, vereador Misaia, eu busquei o apoio na técnica. Aqui na Câmara tinha uma assessoria muito boa, me deu assessoria muito boa, busquei lá fora, mas nós fomos vencidos. Mas nós não abrimos mão de cobrar essa contrapartida para melhorar. Além de cobrar deles, para eles fazer também a contrapartida, que ali também tinha uma região muito degradada. Realmente é igual lá no nosso pensamento mesmo. Eles recuperaram, mas aí essa contrapartida está lá no Fundo Municipal do Meio Ambiente, acredito eu, o restante, né, porque eu não posso falar mais depois que sair, que eu não busquei esse conhecimento, mas é público. Eu estou acreditando assim, que com esse dinheiro que está lá, um esforço a mais do prefeito, ele pode concluir aquela obra.
e com o trabalho que vocês estão Essa fazendo... área é vocês uma vão área de mostrar preservação ambiental mesmo, essa área lá? essa, lá, o Jardim Nova Esperança? Não, onde construiu esse shopping lá. Olha, que a lei... Não, a área total é uma área de ocupação, né? A lei é o Com seguinte, APA, né? A área total lá, a praticamente do lei geral, é uma ela, área de ela ocupação, é né? amplo o entendimento e os técnicos eles têm o entendimento daquela forma que foi aprovado lá. Eu, que não sou uma pessoa que entendo bem para mim, eu olho, eu achava que não podia ser construído de jeito nenhum. No Goiânia 2 aqui, eu fui por várias vezes com a TV Câmara aqui, com os vereadores, comissão, e acabou construindo ali prédios e prédios e prédios, em áreas também que no olho você olha, é aqui de preservação. Hoje parece que melhorou. Estou entendendo aí que a lei agora, como advogado, né, parece que agora eles delimitou, que antes falava que a lei era do lugar mais baixo, agora fala que é do barranco. Agora o fato ficou pior. Do que do barranco, ela pode, a distância conta do barranco do córrego. Então, agora acho que ficou pior. Agora pode pegar, construir mais áreas. Infelizmente, as leis no Brasil se adequam ao poder econômico. E, às vezes, o bater com chicote, às vezes, ele serve também para outras coisas. Então, parque isso que é difícil a gente ser parlamentar independente no Brasil. Que o Parque Nova Esperança não foi feito ainda? Porque lá são pequenos proprietários que são donos das grebas lá. A maioria são pequenos proprietários. Se fosse de grandes proprietários, já tinha feito muito tempo. Questão de ordem para a vereadora Leia Klebia, que em breve se tornará titular dessa CEI. Nos próximos dias, se Deus quiser, e tivermos agilidade aí no ato de publicação no Diário do Município. Vice-governadora. Bom dia. Bom dia, senhor Bom presidente, dia. Alisson Lima, meus amigos, delegado Eduardo Prado, Milton Mercedes, o Vinícius, que acabou de sair. Cumprimentar aqui, né, o ex-vereador dessa casa, Misair Lemes, seu filho, Misair Júnior, que são amigos do meu pai, são meus amigos também. E eu acredito que, depois da explanação do senhor e do nosso presidente, as nossas dúvidas, né, elas foram sanadas. Já me sinto muito contemplada já pelas falas que o senhor já teve, pelas interferências também. E dizer para o nosso vereador aqui, delegado Eduardo Prado, que eu estou otimista no sentido de que o prefeito ele pode concluir aquela obra ainda no final do seu mandato. Porque nós tivemos lá na frente de serviço, ali no Santos Dumont, e nós visitamos algumas obras, e entre elas o Parque, o Nova Esperança. Então, a gente viu o ensejo, o desejo do prefeito de concluir aquela obra. E eu acredito que precisa ser concluído. Estou aqui, nessa CEI, para poder ajudar e contribuir naquilo que for necessário para que essas obras possam ser alavancadas. E quero parabenizá-lo pelo trabalho, pelo desafio que sempre teve, desde 2000, né, frente a esse projeto, a esta obra, licenciou o próprio mandato, né, para poder arriscar, para poder enfrentar um grande desafio, que era pleitear e concluir essa obra. Houve desgaste das desapropriações, mas, mesmo com tudo isso, continuou com o espírito público, querendo concluir. Então, quero deixar aqui a minha participação, no sentido de contribuir para que essa obra seja concluída. O que depender de mim, conte sempre comigo. Muito obrigado. Presidente, Vereadora, pegando já um ensejo da fala dela, gostaria já de agradecer a presença de Vossa Senhoria e deixar um tempo final para Vossa Senhoria poder se pronunciar, né, em relação a tudo que o senhor falou, de agradecer mais uma vez, pessoalmente, por ter vindo aqui, conforme o vereador Vinícius destacou, pelo espírito público, que eu fiz o contato com o seu filho, ex-vereador Misaí Lemes Júnior, e de imediato ele falou, não, meu pai tem todo o interesse de participar dessa CEI, de esclarecer as dúvidas, então quero agradecer e também reservar um tempo final para as suas considerações. Quero, em primeiro lugar, agradecer a vereadora também, porque ali, vereadora, para Vossa Excelência ver que a reunião que teve no Santos Dumont estava bem ao lado. Eu não quis ir porque hoje você é minha representante lá. E você fez um papel essencial. Levou o prefeito lá no Parque Nova Esperança. Então, eu estou confiante em Vossa Excelência, com os outros vereadores e o prefeito, que realmente vocês vão concluir essa obra nesse mandato. Para o bem nosso, da região, para o bem da população de Goiânia, não é mesmo? E parabéns,
por ter levado o prefeito lá. Eu fiquei sabendo, eu não quis ir, sabe por quê? Olha, eu recuei, porque hoje o vereador, ele é funcionário do prefeito, ele trabalha em Goiânia inteira, ele é onde que tiver obra em Goiânia, ele vai, ele não pode ir lá ficar cobrando o prefeito, mas Vossa Excelência não, você hoje é igual eu era, empregado do povo, e com certeza você está fazendo o papel certo, levou o prefeito, mostrou para ele realmente aquela obra parada há muito tempo, que dá importância dela para nós. Então, estou confiante, se Deus quiser, ela vai ser concluída, e eu vou ter um prazer muito grande. Eu falo para a minha família, falo, queria que esse parque acontecesse, saísse, e antes de eu partir dessa vida para outra, porque nós todo mundo vai, né? Eu fiquei sabendo do pai do delegado, eu já depois, né, eu fiquei sabendo, porque eu fui ver a origem política dele. Mas quero agradecer, presidente, e quero colocar à disposição, tanto para a questão do parque, para qualquer outra ação, tanto aqui da Câmara, quanto da gestão pública, eu fui gestor. Eu acredito que o gestor, que a pessoa pública, ele não pode esquivar de esclarecer qualquer procedimento que tiver. Então, estou à disposição, tanto aqui quanto lá nas obras. Então, se precisar de ir lá na região, eu conheço praticamente todas as pessoas que foram desapropriadas. Por quê? Até o próprio Jaime Câmara, eu tive lá em respeito, eu montei a comissão e fui lá, eles não receberam nem um centavo, mas para explicar como que ia ser o procedimento. Ia ser o procedimento. E eles autorizou entrar lá na área e abrir a rua. A rua passa bem, por quê? Foi ligado a rua que sai lá da Chácara São Joaquim, ela desce direto dentro da chácara deles. Foi entrar do parque. Se vocês verem, ela entrou bem dentro, porque lá ninguém viu, e antes de fazer o levantamento, quem era proprietário. Foi um dos pedidos do Willis. Porque se nós ver, o cara vai querer que tira daqui, põe aqui, então não faça isso. Vocês façam o decreto primeiro de desapropriação e não mexam em nada. Essa casa que ficou por último lá, vereador, é uma igreja. Pensa bem, a igreja foi desapropriada. E eu tive um desgaste grande, porque os membros da igreja ficou chateados. Eu falei, olha, infelizmente não sou eu. Foi a parte técnica que fez o levantamento, e se eu tirar os 6 aqui, eu vou ter que tirar aquele outro dali, tirar aquele outro, politicamente defender. Então, quer dizer, vai ser o que eles definirem. Então, quero agradecer, quero colocar à disposição, agradecer meu filho, que me acompanhou aqui, agradecer a TV Câmara, a imprensa, quero agradecer a todos os funcionários dessa casa, o vereador Milton, a vereadora Cleia e o delegado, o vereador Vinícius, né, se sair, e principalmente o presidente. Então, estou à disposição. Estou lá na academia porque eu falei para o meu menino, você vai trabalhar com política e todo dia assistindo o programa. Eu sou um das que realmente, para mim, faz a diferença. Por quê? Mostra a cidade inteira, mostra os problemas, né? E, com certeza, está no caminho certo. Deus colocou aqui nessa casa pessoas de corações bons e também com um compromisso sério, né, para esse mandato. Estou vendo aí que os novos não são as pessoas novas de idade, mas com outras mentalidades, outras atitudes, e vem melhorando. Eu falei para o meu menino. Então, o Milton, tenho certeza, com a experiência dele, aprendi muito com ele. Aprendi muito com outros vereadores aqui. Então, quero agradecer e colocar à disposição. Obrigado por tudo. E quando precisar, essa casa aqui, eu realmente me sinto aqui muito, muito feliz, porque eu deixei muitas boas lembranças, inclusive com os funcionários. Quantas vezes de chegar no café, a pessoa me abraçar, funcionário que faz aniversário no mesmo dia do que eu, não sabia, quando ela me viu, ela me abraçou pouco tempo, nessa vez que eu vi aqui com o meu irmão, falei, do meu menino, falei, cuide do meu menino, vou cuidar, nós dois é irmão até do dia. Então, parabéns, obrigado, viu? Obrigado, ex-presidente Misaí, ex-vereador também. Vossas senhorias estão dispensados caso queiram permanecer na casa, vereador? Pode sim. Primeiro, queria cumprimentar o presidente Alisson, né, que falou comigo por telefone. A gente, na mesma hora que eu falei com meu pai, falou, não, eu faço questão de ir, não preciso de convocar. Se convocasse também viria, não tem problema, mas faço questão de ir porque é o interesse nosso, né? Nós temos a nossa história ali naquele setor, ali naquela região. Eu nasci ali, dentro de uma padaria, tive a oportunidade de ser vereador em Goiânia, né? Tive uma votação muito boa, não fui reeleito, porque eu saí do meu partido, que era o PMDB. Se eu tivesse ficado, teria sido eleito eu e o Juarez, que foi da mesma coligação, né? Mas acredito que tudo é aprendizagem, né? Perdi com a votação acima dos 4.000 votos, me senti vitorioso por ter tido mais de 4.000 votos, no momento que a Câmara e a política vive o país, né?
E vocês hoje estão vivendo na pele isso aí, a dificuldade, a cobrança, né? Às vezes a gente sente até uma impotência de querer fazer mais e não dar conta, né? Porque muitas das vezes o político é cobrado pelo que ele faz, né? Pela uma obra, uma coisa que deixa uma marca, e às vezes não entende o processo legislativo, quer fiscalizar, quer cobrar, quer acompanhar, né? E quer lutar. Mas agradecer a vereadora eleta e visto o trabalho dela aí. Aliás, eu acompanho todos os vereadores nas redes sociais. O vereador Adson, a Leia. O Milton não, porque eu acho que ele não é muito de rede social. Mas o delegado Eduardo Prado, sei dos projetos políticos de Vossa Excelências, de serem deputados estaduais, federais, enfim. Torço para isso. Até porque vai abrir espaço para 2020 eu lutar para voltar para cá de novo, né? E torço para isso. Quando o vereador Adson me falou, eu só fiz um questionamento, porque nós fizemos, né, Milton, a ceia aqui das obras, aliás, do Alvará, né, que era chamada ceia das pastinhas. Eu fui membro, acompanhei, e acompanhar a ceia da saúde, acho que foi um trabalho muito bom, e sei que aqui dentro também a gente pode fazer um jogo político muito grande. Você pode ter uma visibilidade muito grande. Veja a doutora Fátima aí, assim, uma mulher do bem e tudo, mas quem anda na rua acha que ela não vale nada. Mas é uma pessoa do bem, que infelizmente pegou um sistema com dificuldades. E sei que tem condição de você fazer um trabalho político, alguma coisa. Tanto é que eu perguntei, vereador, eu tenho acompanhado aí e estou vendo, pelo que eu estou acompanhando, que é um trabalho sério. Se for uma questão séria para ajudar, para tentar ajudar a resolver, nós estamos à disposição para ir. Se for político, aí fica complicado, porque nós temos adversário político, assim, que como vocês também têm e vão ter, tem muita pessoa maldosa, muita pessoa que torceu contra o Parque Nova Esperança, que dificultou, que pôs empecilho, que falou muitas vezes que não acreditava. E eu aprendi uma coisa com meu pai: você nunca deve desistir. De vez em quando eu falo para ele, pai, esse parque, e demora demais, e aquela coisa. Ele, não, eu acredito, porque vai sair um dia. Pode demorar 10, 20, mas a área já é da prefeitura, a área já é do povo, né? É uma área que foi doada. Inclusive, até eu acompanhei aí algumas coisas e vi colocação quanto a TV Anhanguera, que às vezes poderia ter sido beneficiado. E aqui no mapa, tá até aqui, eu quero mostrar para os senhores depois, que a TV Anhanguera foi prejudicada, porque ela perdeu a área dela praticamente tudo. Acho que ela não ficou com 10% da área. Então, passam a rua, inviabilizou a área deles. E não tinha esse conhecimento. Quando eu fui vereador, e vocês estão nessa função agora, eu vejo a vereadora lutando para pôr um sinaleiro, para fazer uma pracinha, para correr lá atrás do prefeito, e ver a dificuldade. A vontade nossa é muito grande. Para mim, se eu tivesse entregado aquele parque ali, no mandato do Paulo Garcia, eu tenho certeza que eu teria aumentado minha votação muito, porque as pessoas iam reconhecer o trabalho. Não que nós estivéssemos trabalhando para que a troco de voto, mas ia reconhecer o reconhecimento natural. Então, eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui, de esclarecer qualquer dúvida. E nós queríamos, inclusive, convidá-los para uma visita lá no parque. A comissão... Não, em comissão não, mas foi feita visita várias vezes, eu fui, outros vereadores Sim. já foram também. E a comissão, mas nós estamos à disposição. Nós estamos montando nosso escritório jurídico, que eu estou formando no final desse ano. Meu pai pega o ABD, estou montando nosso escritório em frente ao parque, num terreno que nós já tínhamos, antes mesmo do parque existir, porque nós somos dali, nós nascemos ali, vivemos ali. Estamos montando nosso escritório em frente ao parque, e até eu estava brincando com meu pai. Pai, mas na hora que esse parque estiver pronto, daqui para GO, e a gente olhar de cima e ver esse espelho d'água, o sonho dele é pôr uma fonte lá. Esse dia eu quase falei para ele, vamos comprar essa fonte e vamos instalar lá. Se não roubar, né, vai ficar muito bonito. Mas nós viemos aqui com o espírito público de ajudar. Eu acho que quem foi gestor, tem aprendido isso muito meu pai, ele ficou um período curto na AMA, mas o que ele ficou lá, e ele fez muita coisa, ele saiu para me ajudar na minha campanha, para a gente ganhar a eleição e continuar tendo representatividade, né? E admirei uma pessoa que renuncia quase um ano de mandato aqui, muitos poucos talvez teriam coragem. Mas agradecer essa comissão, parabenizá-los pelo trabalho. Eu acho que Vossas Excelências estão fazendo um papel que poderia ter sido feito até antes, né? E vocês têm empenhado, dedicado. Sei que não é caráter político. Até
foi um do questionamento. É por questão política? Por questão política, todo mundo, né, pode distorcer para qualquer lado, mas vejo um trabalho sério quando eu vejo um relator igual o doutor Eduardo Prado, né, que tem um histórico na Polícia Civil, e essa casa ganha muito. Essa casa ganha muito com a pessoa da qualificação dele, com a experiência que ele tem, e tem know-how aí para relatar e presidir, fazer tudo aí, assim como o vereador Alisson também, que é muito cobrado nas redes sociais, né, que tem uma audiência muito grande, e a vereadora Léa dentro da igreja do mesmo jeito, o Milton lá no Crimeia. Então é isso, política é isso. Amanhã, talvez, eu tive a oportunidade de voltar agora, às vezes vocês nem têm conhecimento, no lugar do Felisberto, que ele ia afastar, e tinha um acordo aí que o Edson é o primeiro suplente, eu preferi não voltar, justamente porque você volta um período e fica impotente de fazer alguma coisa, ainda mais como reserva, né? Mas estou trabalhando para 2020 voltar, torcer para os vereadores aí que são candidatos a deputado serem eleitos, né? Para abrir um espaço maior, e estamos trabalhando para voltar e poder contribuir. Quero ver essa obra inaugurada, quero ver outras obras, como a Maternidade Oeste, que também foi uma obra que a gente lutou muito aqui dentro dessa casa para que o prefeito Paulo Garcia implantasse, e tantos outros CMEs, que quem mora no mesmo bairro, igual nós moramos até hoje, Nova Esperança, tivemos a oportunidade de comprar apartamento em outro lugar, e casa e tudo, mas acho que a gente não deve sair das origens. E nós estamos lá, gostamos. Às vezes você fica em outra região, você não tem aquele mesmo, né, o Milton ali no Crimeia do mesmo jeito, né? Então é isso, agradecer, parabenizar, colocar à disposição. Eu queria falar também, vereador, que aquela parte que foi feita do parque, ela foi feita através de muita luta minha, muitas idas no Paço. Quem sabe a distância da região noroeste está no Paço. Eu acho que eu não fui menos de 500 vezes no Paço para... A única questão que eu levanto é se existe um relatório financeiro de tudo que foi gasto lá. É pouco. Vamos supor que tem lá 100, 150 mil reais lá em material, na pista de Cooper, no espelho d'água, nos banquinhos e tudo mais. Existe esse relatório financeiro? Esse relatório financeiro eu não posso dizê-lo ao senhor. Eu não consegui até agora. A própria AMA mesmo, a AMA não tem essa informação para a gente. Porque ela partiu a capa asfáltica da CEINFRA, e até onde eu sei, a capa asfalto utilizada lá foi do contrato que tem em vigência com a prefeitura. Acho que até hoje ele tem em vigência. A iluminação que é pouca, que é a iluminação de LED, um pedacinho, inclusive, está precisando de reparos lá, pedi Vossa Excelência para fazer o ofício lá para reparar, porque eu já pedi, não sei, acho que o vereador tem realmente mais força para isso. Foi do contrato da CEINFRA também, o contrato da iluminação, que pôs os LEDs aí, eles aproveitaram aquele contrato. Os bancos, a Comurg fabrica, né? Inclusive eu comprei do meu bolso, na época, e doei parafuso para a Comurg. Eu acho que vocês, vereadores, quem pede banco aí, vocês têm recebido a mesma notícia. Eu estou lá na Comurg, a Comurg está passando por uma reestruturação, a partir do mês que vem aí, é um novo modelo de administração dentro da Comurg. Então, quando a gente é vereador, a gente tem uma responsabilidade muito grande, uma cobrança muito grande, né? E essa cobrança faz com que a gente esperneia. Votei IPTU aqui no último ano, em troca de o prefeito colocar as máquinas lá e não deixar sair. Em troca das escrituras do Nova Esperança, que está parado lá na prefeitura, mais de 1.000 escrituras, inclusive tem escritura assinada, e faltando apenas o pagamento do cartório para que elas serem entregues. Isso, às vezes, custou um mandato meu, mas eu fiz pensando na coletividade. Troquei, apoiei o Paulo Garcia com toda a dificuldade, mas pensando que seria bom para a população. Eu poderia até sair do mandato, mas ia ficar a marca lá do parque, que iniciou, acho que o difícil é começar, e ele começou, né? E está lá, ninguém tira aquilo lá de ser um parque mais. Vai ter que ser um dia, vai ter que ser um parque. Uma hora ou outra vai ter que ser um parque completo, né? E as escrituras, algumas famílias, cerca de 500, receberam essas escrituras, e tem umas 1.000 para ser entregue. Mas aquelas 500 escrituras lá, talvez, já valeria a pena os 4 anos que eu fiquei aqui na Câmara, porque nós economizamos um valor muito grande para as famílias que receberam de graça, as 1.000 que vão receber ainda, eu acredito nisso, e o parque foi uma obra que foi uma ideia para revitalizar aquela região toda. A prefeitura recebeu a área que era escriturada e doada, recebeu essa área, né? Recebeu essa área doada, a custo zero. A única coisa que esses 400 mil pagou foi as benfeitorias que tinha-se nas áreas. O cara tinha feito uma casinha lá, entendia-se que ele deveria ser ressarcido por aqueles
aplica-se muito a questão do uso campeão, né? Porque a área pública não tem uso campeão, mas você indeniza as benfeitorias. Então, foi isso que ocorreu. Muito obrigado, vereadores, e agradecer aqui também a assessoria de imprensa. Ontem eu vi uma notinha no Diário da Manhã, e gostaria que a imprensa pudesse também nos ajudar a esclarecer, porque tem muita gente maldosa nesse meio político. Vocês vão passar por isso, não sei se estão passando, mas tem muita gente maldosa que criam situações para tentar denegrir sua imagem. Eu, fugindo um pouco do assunto aqui, mas eu já ouvi, aquela obra do Passeio das Águas, o Misair pai pegou 1.900.000 e pôs no bolso. Tem muita gente que acha que é assim. Acha que o cara deposita lá na sua conta. Isso deixa bem claro que isso não foi divulgado por essa ceia. Até porque nós convidamos vocês aqui para poder esclarecer. Eu já ouvi assim, toda essa situação. Fora disso aí. Mas tem muita maldade nisso. E vocês mesmos viram lá, tem o dinheiro, foi aplicado e foi gasto 400 mil. Então não tem nada de demais. Mas a oportunidade de a gente esclarecer é muito bom. Por isso que eu fiz questão, junto com meu pai, de vir. Né, e reconhecer a seriedade que vocês estão conduzindo essa ceia. Muito obrigado. E estamos à disposição dessa casa. Obrigado, ex-vereador. Só deixando bem claro, né? Até porque já são quase 90 dias de andamento dessa SEI, essa questão realmente de, vereador Milton, com toda a experiência que Vossa Excelência tem na casa, e deixamos bem claro no começo que a principal motivação da SEI é provocar o retorno de obra. Isso já está acontecendo aos poucos. Hoje mesmo, o prefeito Iris Rezende está assinando um convênio com o governador Zé Eliton para a retomada da Leste-Oeste. Né? 3 UPAs de Goiânia serão retomadas nos próximos dias, depois de um trabalho feito de maneira muito séria por essa SEI. CMEs também que serão reconstruídos agora nos próximos dias. Né? A extensão de Marginal Botafogo está sob projeto. Macambira Nicuns, ou seja, nós temos hoje BRT de Goiânia também, que foi fruto de muita provocação dessa casa. Nós temos muitas obras hoje já que saíram do papel, algumas que estavam travadas e que foram retomadas. Eu gostaria de contar apenas com a presença de vossas senhorias aqui, dos demais vereadores, embora nós não tenhamos hoje ainda quórum para poder colocar em votação uma possível convocação, mas eu tenho uma denúncia muito séria para fazer, não envolve nenhum dos personagens dessa mesa, é uma denúncia muito séria para fazer, até porque envolve obra, vereador Milton, porque o personagem objeto dessa denúncia aqui, ele é alguém que está tocando obra pública no município hoje. Se trata do atual secretário-presidente da AGETUR, senhor Alexandre Magalhães. Nós temos aqui um decreto de nomeação do Alexandre Magalhães. Por favor, peço para a minha assessoria colocar. Essa é uma das denúncias mais sérias que estamos fazendo aqui na trajetória dessa comissão, gente. Nós temos aqui o decreto de nomeação do senhor Alexandre Magalhães, ele é do dia 13 de janeiro de 2017. Decreto de nomeação Alexandre Magalhães, que foi publicado no Diário do Município. O problema é o seguinte, até para a imprensa, a informação, senhoras e senhores, e deixar bem claro que o objetivo dessa comissão não é jogar para a plateia, o tanto que nós não temos hoje praticamente ninguém da imprensa aqui, com exceção da TV Câmara e mais 1 ou 2 veículos. Então, em momento algum, nós queremos jogar para a plateia. A denúncia vai ser feita na hora certa. Se for interesse da sociedade, da imprensa, coletar mais informações, tanto eu quanto minha assessoria, com outros vereadores também, nós podemos esclarecer. O senhor Alexandre Magalhães, vereador Milton, ele até hoje ele é o responsável, diretor financeiro administrativo da empresa Queluz. Consta aqui, inclusive, junto à Receita Federal, o nome do senhor Alexandre Magalhães. Eu acho que é na outra página. Embaixo. Alexandre Silva Magalhães, sócio proprietário da empresa Queluz. Essa empresa Queluz, ela é a empresa responsável por tocar a obra do Parque Brisas da Mata. Ela licitou em 2014, nós temos o processo licitatório também aqui, em 2014, vamos colocar também na sequência, para vocês perceberem como nós estamos bem amparados em relação a documentos. Essa empresa, a Queluz, ela, em 2014, ela entrou no processo licitatório e ganhou a licitação. Projeto, valor total, R$1.538.000, foi do dia 11 do mês de setembro de 2014, que foi registrada essa licitação da empresa Queluz. De lá para cá, essa empresa continua tocando a obra lá no Parque Brisas da Mata. O problema é o seguinte, que depois que o secretário tomou posse, em 13 de janeiro de 2017, de lá para cá, 3 medições foram pagas para a empresa. Nós aguardamos esses relatórios financeiros, mas 3 medições confirmadas já pagas, e a obra continua parada.
E o problema não é isso, vereador Milton. A denúncia é séria porque envolve realmente um agente público e ele tem uma construtora, e construtora faz parte desse contexto, desse pacote todo de obra parada. E o problema é muito grave porque o presidente Alexandre Magalhães, da AGETUR, ele assinou contratos com a OVG um mês depois de tomar posse como secretário do prefeito Íris. Nós temos aqui, inclusive, uma cópia do contrato em que ele assinou um contrato com a OVG, Organização das Voluntárias de Goiás, de quase R$10 mil, é pouco, mas tem assinatura de próprio punho dele, do secretário, um mês depois. Fica claro, senhoras e senhores, que isso é jogo de influência política. Um secretário de primeiro escalão, ele não pode ter uma empresa sendo contratada enquanto ele estiver na condição de secretário. A lei é clara, a pessoa precisa se afastar. Então, além desse contrato que ele assinou com a OVG, ele continua assinando ainda contratos com várias prefeituras do interior em relação a obras. E, mesmo assim, o que mais me chama a atenção é que depois de pouco mais de um mês que ele tomou posse, ele assinou um contrato com a OVG, algo que é ilegal, além de imoral, é ilegal. Aí é um ato de improbidade administrativa. Nós vamos oferecer essa denúncia ao Ministério Público, além do trabalho dessa C, eu creio que no relatório final, o vereador Eduardo Prado, que é o relator dessa comissão, vai colocar essa denúncia séria aqui no relatório, porque é uma pessoa idônea, e nós vamos avançar nessa questão e vamos até o Ministério Público, porque um secretário de primeiro escalão, ele não pode, em hipótese alguma, estar ainda assinando, sendo sócio proprietário, responsável financeiramente por uma empresa. Ele tem que se desligar para poder tomar posse, e Vossa Senhoria sabe muito bem disso. Foi secretário já, vereador? Não, né? Estou na gestão. Está na gestão. Então, caso qualquer pessoa possa assumir cargo de segundo, terceiro, primeiro escalão numa administração municipal, ela precisa abdicar de qualquer participação em relação a empresas que podem tocar parcerias, contratos com os órgãos públicos na esfera em que ele está atuando, no caso, no município. Então, hoje, ele continua ainda respondendo pela empresa, a empresa toca a obra do Parque Brisas da Mata, 3 medições foram pagas nos últimos meses e a obra continua parada. Além disso, algo muito grave que eu constatei como fruto dessa denúncia, o fato de que ele, para mim é o mais grave de tudo, o secretário da gestão municipal assinar, um mês depois. Conseguiu colocar, Rafael, aí a parte da assinatura dele no contrato da OVG? Está aí. Não, o da OVG. O da OVG. Para baixo um pouquinho. Aí. Olha ali, ó. Alexandre Silva de Magalhães, empresa contratada. Data, senhores, lá em cima. 20 de fevereiro de 2017 foi a data da assinatura do convênio, da assinatura do contrato, e o senhor Alexandre Silva Magalhães assinou pela empresa contratada, que é a empresa Queluz. O CNPJ dela foi constatado, foi consultado junto à Receita Federal. O nome dele continua aparecendo. Anterior. Foi um mês antes. 2014, mas ele deveria se desligar da empresa. Deveria se desligar da empresa. Não, em relação à assinatura do contrato em 2014, não tem nada de errado, tudo bem. Agora, a partir do momento que ele toma posse como um secretário de gestão, ou seja, cargo de primeiro escalão, ele deveria automaticamente se afastar da empresa, né? Tem muita gente que faz manobra em relação a isso, se afasta só em tese, né? Enfim, de maneira obscura, acaba muitas vezes sendo dono da empresa e coloca no nome de laranja. Não estou levantando informação nenhuma em relação ao secretário, mas o correto é a pessoa vender, abdicar mesmo da empresa enquanto ela estiver no exercício da função, né? Isso é uma coisa muito clara. Agora, um mês depois do termo de posse, ou seja, a posse foi ele foi postado no dia 13 de janeiro. Um mês depois, ele assina um contrato com a OVG, o que configura realmente tráfico de influência. Então, a denúncia é muito séria. Nós estamos protocolando nessa CEI para ser investigada. Nós não temos hoje quórum para poder convocar aqui o secretário para a próxima segunda-feira
prestar informações em relação a isso. Não temos quórum, infelizmente. O vereador Vinícius se ausentou, mas amanhã, em plenário, coleta a assinatura dos vereadores para convocarmos, que isso é muito grave. Inclusive, isso aqui pesa em relação ao trabalho dele como secretário no momento, põe em dúvida, sob suspeição, o trabalho dele no momento perante lá a AGETUR. E, enfim, mas com todos os indicativos de que uma conduta muito grave foi levantada aqui, denunciada e apurada por essa comissão, vai ser protocolada junto ao Ministério Público também, dentro de poucos dias, essa denúncia aqui. Eu espero realmente que isso seja esclarecido pelo atual secretário, esclarecido pela atual administração, já que tem uma pessoa que é de primeiro escalão, que está com uma conduta inadequada e uma influência gigantesca política aí pelo interior do Estado, tocando obras na região de Alto Paraíso, foi verificado já na internet, temos informações em relação a processo licitatório na cidade de Alto Paraíso, processo licitatório também na cidade de Caçu, tantos municípios do interior goiano, outros convênios também celebrados aqui na capital, nos municípios da região metropolitana, por esse senhor Alexandre Silva Magalhães, que hoje é secretário da gestão atual. Então, eu conto até com a cooperação da vereadora Lé, que está chegando agora para a SEI, do vereador Eduardo Prado, do vereador Milton, para investigarmos isso a fundo, porque faz parte do contexto de obras paradas, já que o parque continua parado lá na região noroeste, né? Parque Brisas da Mata, que é um parque menor, porém um parque de R$ 1,5 milhão, porém a empresa Queluz, ela continua ainda executando aquela obra. Mais alguma questão, vereador? Na verdade, essa questão da Queluz, nós levantamos na inquirição do Dr. Gilberto Marques da AMA, inclusive não é só a questão do Brisas da Mata, inclusive teve uma glosagem do alambrado, uma questão também do Campini das Flores, que foi até que ele citou aqui, nós levantamos essa informação na inquirição dele. Eles teve um cuidado, inclusive teve uma glosagem do alambrado do poste no Campini das Flores, foi uma glosagem da Caixa Econômica, eles teve uma preocupação em relação a esse fato. Então, a gente ter cuidado em relação a esses documentos, para a gente apurar. E também, vereador Horácio, a gente focar na inquirição do secretário, por exemplo, da CEINFRA, a gente tem novos documentos, precisamos inquiri-los novamente. Essas obras que estão em andamento, eu convidei o prefeito Iris Rezende e reforço o convite para que nós tenhamos uma diretriz para saber quais as obras estão retomadas, de que maneira foram retomadas, até porque nós temos aqui contrapartidas que de 200 mil foi para 1 milhão recentemente, eu vou apresentar isso na próxima sessão. Então, a gente precisa ouvir novamente o pessoal da CEINFRA, o secretário da CEINFRA, e depois convidar o prefeito Iris e o secretário Alexandre, se for o caso, mas focar em obras por secretaria, para a gente não perder o foco. E depois, documentação, para a gente levar ao Ministério Público as coisas já concretizadas, as degravações, para que a gente tenha, como se diz, supedâneo, para que ele possa oferecer uma denúncia, alguma coisa nesse sentido. Então, a próxima sessão, a gente já deliberar esses assuntos. Eu queria aproveitar o momento também e chamar a atenção dos partidos e também dos vereadores integrantes dessa CEP, porque nós estamos, infelizmente, constatando aqui a ausência muito frequente dos vereadores, né? Até faço solicitação para a presidência dessa casa que, o mais rápido possível, providencie a substituição dos integrantes da CEI, porque boa parte da base do prefeito que compunha a CEI, o pessoal acabou saindo, e que seja feito o mais rápido possível, porque está paralisando os nossos serviços. Nós temos aqui questões para serem colocadas em votação, mas sem quórum não tem como ser votado. Aí depois tem que fazer aquele trabalho de formiguinha lá no plenário, pegando a assinatura de vereador. Nós temos 2 ou 3 atas para serem votadas aqui, e não temos condições de fazer isso por conta exatamente disso, do fato de que nós não temos hoje 4 vereadores aqui titulares, né? O vereador Vinícius se ausentou, o vereador Milton se ausentou no final também agora, e é importante votarmos essas atas para cumprir todo o protocolo de andamento dessa CEI e que a presidência possa, o mais rápido possível, substituir os integrantes da CEI, os que saíram, por novos que estão vindo aí trazendo um fôlego novo, vereadora Léa Kleber, vereador Lucas Quitão e outros vereadores que têm interesse de participar dessa comissão. Quero agradecer a presença de todos, da imprensa, sociedade também, e deixar bem claro que essa comissão tem realmente aí muito que contribuir para Goiânia. Vamos entrar na semana que vem agora com pedido de prorrogação por mais 90 dias dos trabalhos da comissão. E eu acredito que, em cima dessa denúncia feita agora sobre o secretário Alexandre Magalhães, realmente é algo urgente, gravíssimo, que tem que ser investigado por essa comissão nos próximos dias. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão.